Bem, amigos da Rede Globo, agora é pra valer, é hora de decisão, é a festa do futebol paulista. Ganhando mais emoção, é a velha rivalidade de volta a campo. De um lado o Palmeiras, de outro o Corinthians. O Palmeiras que vem da grande conquista da Libertadores da América, está o Palmeiras. O Corinthians que vem de uma grande vitória, de uma vitória marcante em cima do Palmeiras. No primeiro jogo da decisão está a Vampeta do Corinthians, vencendo por 3-0. Por isso o Corinthians tem o direito de perder até por 2 gols de diferença. E mesmo assim comemorar o 23º título paulista de sua história. Por isso o Palmeiras tem que tentar a façanha quase impossível da vitória por 3 gols para tentar se igualar ao Corinthians com 22 títulos paulistas. A velha rivalidade de Corinthians e de Palmeiras, foram 6 jogos esse ano para aumentar ainda mais a expectativa. 3 vitórias para cada lado nesses 6 jogos. É o grande clássico paulista, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Um grande jogo sempre e sempre cercado de muita emoção. Até o Oséias pintou os cabelos de verde, os jogadores se provocaram durante a semana. Aí o Marcos de um lado, tem o Maurício do outro, tem este gênio do futebol chamado Gamarra. Tudo em cima para um grande espetáculo. Vamos lá ver como estão as coisas em campo. A torcida do Corinthians está impossível hoje aqui no Morumbi. Começamos, como o mando de jogo é do Palmeiras. Começamos com o Palmeiras, Roberto Tomé. Como é que vem o Palmeiras? Qual é o destaque do Palmeiras, Tomé? O Palmeiras vem com 3 atacantes. O técnico Luiz Felipe Scolari quer ganhar de qualquer jeito o título paulista. O Palmeiras vem com sua grande estrela, o seu destaque, Paulo Nunes. Hoje também com os cabelos pintados aí de verde. Artilheiro da equipe no Campeonato Paulista, com 8 gols em 12 jogos, Galvão. Aí Paulo Nunes, sempre uma esperança de gol. Ele vem pintando com o rosto pintado de verde, o cabelo meio esverdeado. É uma figuraça o Paulo Nunes. Vamos confirmando o time do Palmeiras, o time do Filipão. Vamos ver como vem o time do Filipão. O Palmeiras vem a campo com o Marcos, o goleiro 12. Arce, lateral direito 2, Roque Júnior, número 5. Kleber, número 4. Júnior, meia dúzia. Meio campo com o Rogério, número 16. Alex, número 10. Esdinho, número 11. Na frente, Evair, 17, Paulo Nunes, 7, Oséias, número 9, vem com 3 atacantes, porque precisa da façanha de conseguir fazer 3 gols. E o Corinthians, a torcida do Corinthians não para um minuto. O Corinthians vem sentindo a forte possibilidade de conquista do título. Como é que vem o Corinthians, César Augusto? Corinthians com o time completo e a torcida animada, porque nesse campeonato o Corinthians só perdeu 2 vezes por uma diferença de 3 gols. O destaque desse time, Edilson, que amanhã de manhã viaja, vai se juntar à seleção brasileira que disputa a Copa América. Ele que hoje faz o jogo de número 100 com a camisa do Corinthians. E desse atual elenco é o 3º artilheiro com 36 gols. Só perde para o Marcelinho, que tem 149, e para o Mirandinha com 46. Galvão. E está numa fase excepcional o Edilson, talvez a melhor fase da carreira dele, Edilson. Tá aí o Edilson, grande destaque do Corinthians. Vamos lá, o time do Oswaldão, tem o Filipão de um lado, tem o Oswaldão do outro. Vamos ao time do Corinthians, vamos lá o timão. O Corinthians vem a campo tentar o título com o Maurício, número 12. Índio, número 13. Gamarra, número 4. Nenê, número 3. E Silvinho, meia dúzia. Vampeta, número 5. Rincon com a número 8. Marcelinho, número 7. Ricardinho, número 20. Na frente, Edilson, número 10. E Fernando Baiano com a número 9. Walter Casagrande Júnior. Você já viveu emoções desse clássico. Você sabe o que é uma decisão Corinthians e Palmeiras. É sempre um jogo especial. É um jogo especial, principalmente hoje é uma final. O Palmeiras tem que reverter esses 3-0. E eu acho que não está definido, mas é muito difícil, Galvão. Eu acho que o Corinthians é favorito e o campo vai ajudar até a quem precisa se defender, né? Quem precisa criar é pior no campo molhado. Daqui a pouco Casagrande fala dessa expectativa do Palmeiras jogar com 3 atacantes, confirmando o trio de arbitragem. Aí está o árbitro, veja só, Paulo César de Oliveira, auxiliado por Walter José dos Reis e Silvio César Talarico, Arnaldo César Coelho. Enorme a responsabilidade do Paulo César. Uma decisão é sempre um jogo de muita catimba, e Corinthians e Palmeiras mais catimba. E tem um complicador, grama molhada, campo pesado. Vai ser muito difícil para a arbitragem do Paulo César hoje. Vamos torcer para ele. Claro. Muita chuva, choveu desde as primeiras horas da manhã. Isso não espantou o público está presente. Roberto Tomé, diga lá. Conversando aqui com o técnico Luiz Felipe Scolari, todo o banco aí, meus jogadores no banco com o cabelo pintado. Você não quis arriscar uma tinta no cabelo, Felipe? Não tinha mais tinta, então eu deixei para eles. E o time, como é que vem para cima do Corinthians? Nós vamos jogar com 2 jogos de área um pouco mais fortes e tentando fazer com que eles tenham dificuldades ali pelo miolo ou recuando alguém para ficar por ali e ver como é que nós conseguimos administrar o restante do meio para trás. Conversar com o Oswaldo Oliveira, técnico do Corinthians. Palmeiras com 3 atacantes, você estava esperando por isso, Palmeiras vindo para cima? Era uma hipótese, né? Porque eles têm que descontar a vantagem. Como é que vai ser o Corinthians?
do mesmo jeito de sempre, levando em consideração essa mudança do Palmeiras. Aí, portanto, tudo em cima e tudo pronto para a grande decisão. Vai rolar a bola no Morumbi, vai autorizar Paulo César de Oliveira. Vale o título paulista de 99. O Corinthians já foi campeão 22 vezes, o Palmeiras 21. Ou seja, se o Corinthians vencer hoje, não pode mais ser alcançado no século e nessa virada toda aí. Temos 1 minuto de silêncio. Homenagem ao Gilberto Tim. Homenagem, portanto, póstuma a Gilberto Tim, ex-preparador físico da seleção brasileira e tantos clubes. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Palmeiras. Começa o clássico no Morumbi. Primeiro jogo, 3-0 Corinthians. A decisão do Campeonato Paulista também é como a decisão de Libertadores, de Copa do Brasil, de Mercosul. É aquela história do jogo de 180 minutos. Começa 3-0 para o Corinthians. Vamos ver se o gramado do Morumbi resiste bem para que o espetáculo seja bom, porque chove forte desde as primeiras horas do dia. Primeira falta do jogo marcada pelo Paulo César, favorecendo o Palmeiras. Alex tocou na bola, ele que foi agora convocado para a seleção brasileira. 2 jogadores com problemas acabaram ficando de fora. Olha o Paulo Nunes, botou na frente. Insiste o Palmeiras, Alex para Oséias, tentou, meteu a cabeça na bola, Nenê. Aí Rincon, o jogo já começa elétrico. O jogo já começa com cara de Corinthians e Palmeiras. Puxado o Rincon, se desentende com o Paulo Nunes. Arce reclama com o Paulo César, o jogo vai ser complicado. O Arce está reclamando sem razão. Ele fez falta, você viu na repetição, depois o Paulo Nunes entrou chutando, o jogador Rincon revidou, enfim, vai ser um jogo de muita catimba, muito trabalho. O Paulo César tem que correr em cima para mostrar sua autoridade, como está fazendo e como fez agora há pouco. A gente sabe, Casagrande, que o Filipão, ele sabe pôr fogo num time como ninguém. E ele deve ter, olha, tem cartão amarelo pro Arce, hein? O Arce deve ter continuado a falar alguma coisa, ele deu cartão amarelo pro Arce. O Palmeiras entrou a 1000, quer dizer, o Filipão deve ter corrido daqui para lá em cima de todo mundo. Tem que tomar cuidado para não passar do tom, né? Não, o Palmeiras não pode querer fazer guerra. O Palmeiras tem que fazer 3 gols. E a guerra é favorável ao Corinthians. O campo molhado e o Palmeiras fazendo guerra, o jogo vai ficar tumultuado. Então é pior para o Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar futebol porque é uma grande equipe. Aí Fernando Baiano, que já está há algum tempo sem fazer nenhum gol, trabalha com o Índio. Palmeiras corta lá atrás, Júnior é quem faz o domínio. O último gol do Fernando Baiano foi no dia 9 de maio. O Evair entra hoje como titular e traz a braçadeira de capitão, já que o César Sampaio está machucado, está fora. Ele foi um dos cortados da seleção brasileira por problemas físicos. César Sampaio do Palmeiras e Juninho do Vasco não participaram das decisões. Ontem o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, vencendo por 1-0. Convocados Marcos Paulo do Cruzeiro e Alex do Palmeiras, que está aí em campo. E é bom lembrar que o Evair foi expulso nos 2 últimos jogos do Palmeiras por ofensas morais ao árbitro. Aí Rogério toca lá atrás para Roque Júnior. Corinthians fica na dele, na boa. Corinthians está vencendo o jogo por 3-0, digamos assim. E o empate na soma dos 2 jogos favorece o time do Palmeiras. Aí o Oséias, chegou Silvinho em cima dele, Ricardinho brigou pela bola. Por enquanto a bola corre bem aqui no Morumbi, apesar da chuva muito forte o dia inteiro. Paulo Nunes reclama. E Paulo César marca o lateral para o Corinthians, quase ali no meio campo. São os primeiros movimentos do grande clássico que decide o título paulista. Edilson, que fase que ele está. Botou para o Ricardinho, fez a abertura para Marcelinho. Vai passar Vampeta, ele arriscou, bateu para o gol. A bola passa com cara de chuva, né? Que ela toca no chão, pega na grama molhada e ganha velocidade. Olha só, como ela ganha velocidade. Os 2 técnicos aí, Filipão e o Oswaldão. Quer dizer, o Luiz Felipe Scolari e o Oswaldo, técnico do Corinthians, Oswaldo Oliveira. Aí Júnior domina. Faz o toque para Alex. Aí Oséias. Chegou o Nenê em cima dele. Tentou Alex. Briga pela bola. Ivair botou na frente. Gamarra se estica inteiro e tira. Rogério. Palmeiras tenta botar pressão. Paulo Nunes recebe pela direita. Olha o cruzamento para a área. A bola volta no Paulo Nunes. Daí para o capitão Evair. Aí ele é perigoso. Tem habilidade. Faz a fita. Silvinho toca na bola. Não houve falta. O Lincoln sai jogando errado. Sobra do Ricardinho. Aí para Marcelinho, já fizeram a falta dele. 2, aliás. Na primeira o Arce puxou e na segunda o Roque Júnior bateu. O time do Palmeiras está confundindo jogar duro com violência. Está batendo no início de jogo, o Paulo César tem que chegar mais junto. Ainda mais no campo molhado, escorregadinho como esse, o jogo fica extremamente perigoso.
Arnaldo definiu certinho. O time do Palmeiras está misturando jogar com raça, jogar duro, do que jogar de forma violenta. Aí o Edilson. Ricardinho. Rincon. Abertura para Silvinho. Sai do Paulo Nunes. Sai também do Arce. Abriu para Edilson. Lá vai o Edilson. Olha a finta que ele faz. Lá vem Corinthians. Bola para a área. Passa na frente do Fernando. Escorrega Marcelinho. Ela passa também. É só tiro de meta. A galera do Corinthians já começa a 1000 por hora no Morumbi. Escute aí. Bate pra frente o Marcos. Domina de novo o Corinthians com o Índio. Fez abertura de lado para Marcelinho. O Palmeiras tenta botar fogo no jogo. O Corinthians tenta impor um ritmo de quem tem uma vantagem de 3-0. Ricardinho. Rincon. Índio partiu livre pela direita. O lançamento sai certinho. Marcelinho já está pedindo na frente. A bola é muito forte junto à linha de fundo. Ele tenta o cruzamento. Quando bate desequilibrado. Caiu por lá o Marcelinho. Os repórteres ajudam. A bola foi pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta. Veja como ele alcançou. Mas estava desequilibrado. Foi muito aprofundado o toque. A enfiada de bola do Índio. Aí o Palmeiras vem tocando de novo. Ivair sai atrás da bola. Quem não tiver de trava alta hoje, amigo, não para em pé. Aí o Arce. Lá vem cruzamento. O Maurício sai do gol certo. Bola molhada, ele bate de longe. No rebote, Alexandre de primeira. Meteu pro gol, ela foi para fora. Tiro de meta. É a vez da torcida do Palmeiras por lá pelo outro lado. Está em menor número, mas ainda está no embalo da conquista da última quarta-feira. Olha a bola vindo em cima da câmera da Globo ali. Por outro ângulo para você, um show de imagem. Por todos os lados, todos os detalhes da grande decisão. Estão jogando já em Caxias do Sul. Juventude e Botafogo. Aqui o jogo tem 6 minutos e 30 com 3 minutos. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. À medida que os gols forem saindo, se saírem, você vai vendo e vai ver tudo no show do intervalo. Outros jogos importantes hoje decidindo títulos regionais ou encaminhando decisões. Já eu falo. Aí vem o Corinthians. Vampeta tentou o lance, o corte por baixo, a bola do Corinthians. Em Porto Alegre tem Grenal. É o terceiro da série decisiva. O Grêmio joga pelo empate, o jogo é no Olímpico. E o Inter tem a obrigação da vitória. Aí a câmera pelo outro lado. Eu disse todos os detalhes, essa câmera do outro lado do campo. Você está vendo assim, ó. Aí imagine virar o campo ao contrário. Foi aquilo que você viu. Kleber tira de cabeça. Tem Bavi hoje, Bahia e Vitória, mas não vale Campeonato Baiano não. Vale decisão da Copa Nordeste. É o primeiro da decisão. Tem Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro pode deixar o Atlético fora da final. O América joga o outro clássico em Minas com o Vila Nova. São semifinais, assim como em Curitiba também semifinal. No Atletiba, se o Curitiba ganhar, vai para a final. Se der empate, o Atlético tem outro jogo. São as emoções espalhadas pelo Brasil. Você vai curtindo tudo aqui de Palmeiras e Corinthians. Evair. Ailzinho. Chegou Rincon. Sobra do Zinho, deu duro, Rincon. Paulo César marcou a falta. O jogo já está paralisado. Fernando Baiano e Kleber se estranharam lá. Já tinha sido marcada essa falta aí do Rincon em cima do Zinho. Vamos já nos aproximando dos 8 minutos. O Paulo César vai botando moral no jogo ali. Tá lá levando, dando uma bronca no Kleber e no Baiano. Aí o Baiano chega na marcação. Arce. Tocou mais atrás para Zinho. E o Filipão perguntou pro Bandeira. Vocês já vieram acertados? Aí Oséias. Chegou bem Ricardinho na marcação. Baiano. Edilson. Aí Rincon, tem Vampeta, toca para Vampeta. Já tem o Índio saindo lá pela direita. O próprio Vampeta carrega. Nisso ele se diferencia dos outros volantes. A enfiada de bola para Marcelinho. A bola passa, saiu do gol. Marcos para fazer a defesa. E o jogo não para. Aí o Marcelinho. Lançamento na frente, Oséias veio. Que é isso, Oséias? O Silvinho foi com a cabeça na bola, o Oséias veio com o pé por trás da cabeça do Silvinho. Não é por aí, não é assim. Não pode misturar as coisas. Olha só o que fez o Oséias, Arnaldo. E o juiz tinha que chegar no Oséias e dar o cartão, então advertir verbalmente. Não fez nenhuma coisa nem outra. Aí Marcelinho, o Índio partiu lá pela direita. Aí o lançamento pro Índio, bola pra área, Marcos no meio do caminho, a bola ia passando, ele esperto se esticou e deu um tapa. Edilson, encara a marcação, faz a finta no Arce, bate cruzado, Marcelinho tenta de calcanhar, a bola passa, chega pro Júnior.
Não tem jogo ruim não, amigo. É emoção atrás de emoção. Prepare aí o seu coração. Aí Júnior faz o toque com o Rogério. Já vamos chegar aos 10 minutos do primeiro tempo. São as decisões regionais. No próximo fim de semana ainda tem a decisão de alguns torneios de campeonatos regionais e a Copa do Brasil no jogo de volta de Botafogo e Juventude. Mas já no próximo sábado, a defesa do Marcos esperta ali o tapa de mão trocada. No próximo sábado já tem Brasil e Letônia, a última partida de preparação do Brasil, que no dia 30 estreia contra a Venezuela na Copa América. Aí sim, vamos ter 2 meses de seleção brasileira. Copa América e depois Copa das Confederações. Evair chega com vontade. Aí para Paulo Nunes. Tem Zinho ali do lado. Fez o toque na frente para o Zinho. Falta do Ricardinho em cima dele. Marcou bem o Paulo César de Oliveira. Então o cartão amarelo até agora para o Arce, né? Aquele cartão foi para o Arce, né? Com 1 minuto de jogo. Só para marcar aqui, para ficar todo mundo esperto. Passamos dos 10 minutos, vamos com 10:30 deste primeiro tempo. A preocupação do goleiro Maurício. Arce lançou para a área, a bola passa por todo mundo, menos pelo Gamarra. Aí o Kleber arriscou, bateu, Maurício pega legal. Tome bola para frente na direção de Marcelinho, ele e o Júnior. Lá atrás Rogério fazendo a cobertura. Fernando Baiano levou vantagem para o Corinthians. Puxou o Corinthians pela direita. Marcelinho está impedido se ele lançar. Por isso ele prende. Faz a finta. Chegou o Corinthians para trás. Passou atrás de onde estava Marcelinho. O Marcelinho fica reclamando. Mas se o Fernando toca no Marcelinho, ele estava impedido. Então o Fernando fez o certo. Esperou. E o Marcelinho continuou seguindo. Quase parou fora de campo. Aí o Júnior. Confira também o tempo. 11 minutos e 20. 0-0 desse jogo, 3-0 a vantagem do Corinthians. É escanteio. Oséias foi o capitão, Gamarra veio por baixo, tocou na bola e cedeu o escanteio. Gamarra, que deve estar fazendo o último jogo vestindo a camisa do Corinthians, recebeu uma proposta milionária do Atlético de Madrid. Ele não quer discutir isso, diz que não quer falar disso. Mas na realidade teria que se apresentar amanhã a seleção paraguaia para a Copa América. O Paraguai que cedia a Copa América, que é o país sede. E ele pediu 2 dias para resolver o seu lado profissional. Diz também que não gostaria de sair do Corinthians. Em bola na área do Corinthians. Volta todo ali o time do Corinthians na marcação. Arce no cruzamento. Aí a viagem da bola. Saiu o Maurício. Saiu bonito, saiu com moral. Fez a defesa e já ligou o contra-ataque para Marcelinho. A bola toca na grama e corre muito. Rogério. Aí para Júnior. No meio a saída com o Alex. Sempre trabalhando na perna esquerda. O toque para Paulo Nunes. Ficou meio sem ter com quem jogar. Busca o trabalho com o Roque Júnior, que gosta de ser atacante. O Ricardinho fica na marcação. Ele volta mais atrás com o Zinho. O Rincon sai na marcação. Aí o lance para o Zé. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Walter José dos Reis. Marcando esse impedimento. Eram 4, não era um só não. Eram 4 jogadores impedidos, Arnaldo. É para ver a vontade do Palmeiras. 4 impedimentos, é recorde. Bem marcado. Já passamos dos 12 minutos. Aí você vê o Nenê na marcação do Oséias. E o Corinthians vai à luta lá pela direita. Vampeta tenta. Por baixo a marcação mais dura em cima dele. O bandeira de lá. O Silvio César Talarico. Tá marcando essa falta. Aí a entrada do Zinho por baixo. Em cima do Vampeta. Vampeta não gosta, aponta, reclama. Marcelinho ajeita para a cobrança. O Marcos está preocupado. O Palmeiras tentou agora há pouco. Agora é a vez do Corinthians. O jogo é de um lado, do outro. Em sequência o jogo é muito bom. Nenê na área, também Gamarra. Lá vem cruzamento, a bola viajou. Gamarra subiu. Subiu junto com ele, Roque Júnior, e tirou. Complementou o Arce, dominou Alex. Saiu do Rincon, botou na frente. Lá veio o Vampeta. Chegou no corpo do Alex, o juiz paralisa, marca a falta. Outra vez falta favorecendo o Palmeiras. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma Chopp, o sabor número 1. Aí o Kleber. Parece que chega uma informação aí de uma série de contratações, mas é tão extensa, tão longa, que vai demorar um pouquinho pra gente decorar pra poder falar. Aí Fernando Baiano. O Corinthians acertou a contratação, não está falando disso por enquanto, mas acertou a contratação já de Luizão, centroavante, do Carlos Germano, goleiro,
também do Narciso, meio campo. E está tentando a contratação do João Carlos, do Cruzeiro, e do Chaide, do Grêmio. Isso só vai falar na semana que vem, mas já está tudo certo. Todos os jogadores de seleção brasileira ou lá estão ou já estiveram. Aí o Arce, tanto o cruzamento, seria um grande reforço, hein? Carlos Germano deve ser titular da seleção. O Luizão já esteve na seleção, o Narciso já esteve na seleção, o João Carlos está na seleção e o Chaide já esteve na seleção, Casagrande. Grandes contratações. Isso mostra que o Gamarra realmente deve sair, porque são dois zagueiros que estão correndo atrás, então o Gamarra deve sair mesmo. São grandes contratações, eu só não concordo com a do Luizão, não pelo Luizão. O Luizão é um grande centroavante, eu acho ele um atacante perigosíssimo, só que o Corinthians tem que prestigiar. Aí o Oséias, um minutinho, Casagrande, o quarto por baixo do Nenê. Eu acho que o Corinthians tem que prestigiar o Fernando Baiano, um jogador de 20 anos, tem muita qualidade, e chegando um outro jogador que vai tomar o lugar dele, vai abafar esse início de carreira dele. Eu acho que ele deve ser prestigiado. Mas hoje para grandes times que jogam com competições as mais variadas, múltiplas, e muitas vezes ao mesmo tempo, sem elenco. Aí o Arce na cobrança, a bola segundo Bandeira girou por fora. O juiz disse que não houve nada. O Bandeira sinalizou ali que a bola tinha girado por fora e que seria tiro de meta. Desatenção do Paulo César, se a bola entra ia dar maior confusão. E agora a falta bem marcada. Aí o Ricardinho saindo e o Alex cometendo a falta. Esse lance aqui, ó. E ela gira mesmo, ó. Você vê que ela passa por fora e volta para o campo. Estava esperto ali o Walter José dos Reis. Edilson veio buscar. Para Fernando Baiano, meio desatento, ele não partiu atrás da bola e a posição era boa. No Palmeiras não se fala em contratação, se fala apenas na prioridade de manter o técnico Luiz Felipe Scolari. Ele já está acertado com o patrocinador do clube, falta apenas o sim, vamos dizer, do presidente Mustafa Contursi do Palmeiras. Será que ele falaria não? Aí o Arce botou na frente para Paulo Nunes, a bola correu, saiu do gol, Maurício para fazer a defesa. Hoje, depois do futebol, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva, logo no final do jogo. Vamos ver quem vai estar comemorando aqui o título paulista. Por enquanto vai dando o Corinthians com uma certa sobra pela vantagem de 3-0. Depois do futebol tem Fausto Silva, vamos bater um papo com ele logo que acabar o jogo aqui, levar as comemorações do futebol paulista para dentro do Domingão do Faustão. Aí a bola passa pelo Vampeta, tem Índio ali do lado. Aí trabalha a Vampeta, botou na frente, tentativa de Marcelinho, o corte é feito, a bola vai pela linha de fundo, a escanteio. Vamos já chegando aos 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Marcelinho vai para a cobrança do escanteio lá pela direita. O Corinthians leva para a área. Gamarra, Nenê, Fernando Baiano e também o Edilson. São 4 por ali. E 6 do Palmeiras, 5 do Palmeiras na marcação. 5 marcando 4 em escanteio é pouco, hein? Não, Marcelo. Isso é o Marcos falando ali. Aí vem cobrança do Marcelinho, bola para a área, por baixo, fez o corte Oséias, sobrou o Ricardinho, perna esquerda, bateu em cima da marcação do Arce. E aí a bola sai em lateral, lateral que favorece o time do Corinthians. Botafogo e Juventude vão empatando em 0-0. O Grenal, a vantagem do empate é do Grêmio, já a gente fala de Grêmio e Internacional em Porto Alegre. Lançamento para frente o time do Corinthians. Por baixa marcação, levou vantagem, Vampeta tenta o cruzamento. De qualquer maneira, Roque Júnior faz o corte e faz bem. Oséias contra Gamarra, melhor Gamarra. O Nenê deixa a bola passar para que ela fique atrás para o goleiro Maurício. De qualquer maneira, ele bate para frente. Fernando Baiano de cabeça e o Juventude abre o placar no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Em Caxias do Sul, Juventude 1-0 em cima do Botafogo. O Juventude que passou pelo Corinthians, que passou pelo Fluminense, que passou pelo Bahia, que passou pelo Internacional. Impressionante a campanha do Juventude. E faz 1-0 agora em cima do Botafogo. Gol do Fernando. Já já a gente mostra. Silvinho vai à luta. Tome cruzamento. Kleber mergulha e tira. Rogério ajeita no peito. Aí a bola toca no Paulo Nunes, vai pela linha de lado. Vamos ver logo o gol do Juventude. Vamos lá. Luiz Roberto. Esse é o Denis. Vem o cruzamento para a área, fechou, tocando, Fernando. Gol do Juventude. Aí o Luiz Roberto mostrando para nós o gol do Juventude, o gol do Fernando, 1-0 em cima do Botafogo. Lá vem o Corinthians, lá vem bola na área, olha o cruzamento, jogou para a área, subiu de cabeça Roque Júnior e tirou. A sobra de Vampeta vai se posicionando bem no jogo. O Corinthians, depois daquele começo
de muita correria e de um certo nervosismo e um certo exagero do time do Palmeiras. Aos 19 minutos se posiciona bem o Corinthians, já o Casagrande explica. Aí o Rincon. 2 em cima dele, Paulo Nunes veio por trás e deu uma pancada por trás do Rincon. E diz que o Rincon deixou o cotovelo em cima dele. O Rincon parou porque sentiu que ia tomar pancada. E ficou só na conversa, Arnaldo. O Rincon não usou o braço, não usou o cotovelo, apenas protegeu com o corpo. E o Paulo Nunes veio por baixo e deu um chega pra lá. O juiz foi lá, só advertiu de forma verbal, mas marcou a falta. Já é o segundo encontro aí, hein? Aí Marcelinho bateu direto, o Marcos sai do gol para fazer a defesa. Grêmio e Internacional vão empatando 0-0, 0-0, que dá o título ao Grêmio. Se sair o gol no Grenal, a gente mostra. Aí Edilson, além de grande fase, está tranquilo, olha só, espera. Sabe que o Corinthians tem vantagem. Tenta o toque rápido, segue com ele mesmo. Aí toca no meio para Ricardinho. Tentou enfiada de bola, tocou no Rogério. A sobra do Paulo Nunes. Botou na frente de Paulo Nunes, foi pro chão, o juiz marca a falta em cima dele. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Topper, a marca oficial do brasileiro. Aí Paulo Nunes fez a jogada de peito ali, parecia aquele toque de futevôlei. Levou vantagem no lance. Saiu lá pela esquerda. Júnior bota na frente, bateu pro gol. Maurício cai para fazer a defesa. Aí a repetição do lance, a defesa do Maurício. E a bola chegando lá atrás para Roque Júnior. Aí o trabalho de Rogério. No meio quem recebe é Alex. Faz o toque para Paulo Nunes. Chega Rincon. Entrou limpo no lance. Vampeta faz o domínio. Passamos de 21 minutos, 0-0. Resultado do Corinthians e a pancada mais forte. Chegou por lá o Kleber, levantou o Marcelinho. O tempo vai fechando. Vampeta se irrita. O Kleber vai saindo. Lance para expulsão. Foi pontapé. Está expulso. Correto. Está expulso o Kleber. Correta a atitude do Paulo César Oliveira. Você vai ver na repetição que a bola estava no lado, o Kleber entrou e agrediu com o pontapé. E o Paulo César mostrou personalidade, apesar dos seus 25 anos, e expulsou corretamente o jogador do Palmeiras. Entrada muito dura. Olha só. Mas olha a entrada do Kleber. Pegou, porque você não vê, quando você vem na bola, você pega embaixo, ele pegou no meio do Marcelinho. Mas ele entrou para pegar. Casagrande, com toda a sua experiência, olha só, olha que vai, para cima do joelho, pegou na coxa do Marcelinho. O espírito do Palmeiras está completamente errado. Poucos momentos até agora no jogo o Palmeiras quis jogar. Ele quis levar o jogo para a guerra, quis intimidar a equipe do Corinthians, e nesse momento o Corinthians tem muitas vantagens, não só os 3-0, como o gramado molhado para quem tem que criar é pior, e tem outro. O Corinthians está numa fase excelente, está descansado, o Palmeiras vem numa maratona, tem 5 jogadores do Corinthians, o Rincon, Silvinho, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho e o Edilson, que desequilibram, tocam bem a bola. E o Palmeiras começou a ficar mais nervoso porque queria entrar no jogador do Corinthians, e o Corinthians começou a tocar a bola, porque tem essa qualidade. Agora fica muito mais difícil ainda, Galvão. Vamos dizer uma coisa para mim clara aqui. O Palmeiras foi brilhante, extremamente brilhante na conquista da Libertadores. Podia ter estado com o clima de que realmente conquistou um título histórico, foi uma vitória histórica. O ambiente do Parque Antártica na última quarta-feira foi enlouquecedor, foi de emocionar qualquer pessoa que goste do esporte e do futebol, torcendo para qualquer time, não é só para o Palmeiras não. Foi um momento mágico do Palmeiras. Então ele poderia ter entrado jogando um pouco mais sossegado o time do Palmeiras. Agora fica numa situação difícil, porque perde por 3-0 na soma dos resultados. O Aguinaldo vai entrar e vai ficar com um jogador a menos. Aí o Kleber, que não é um jogador maldoso. Ele não é um jogador maldoso. Até por formação religiosa que tem, formação familiar muito rígida, não é um jogador maldoso. Na realidade, o Kleber é aquele jogador que ele procura sempre o corpo a corpo. Ele chegou atrasado na jogada e esticou a perna. Não acredito que ele quisesse pegar no meio do Marcelinho. Ele quis fazer a falta, mas não dessa forma. Só que ele chegou muito atrasado, Marcelinho é mais leve, mais rápido e acabou fazendo uma falta como essa. Vai sair o Alex, camisa 10 na equipe do Palmeiras para a entrada do Aguinaldo. E houve todo esse tumulto em razão, em boa parte também, por causa da falta que o Vampeta cometeu no primeiro jogo contra o Tadei. É verdade.
E isso, em relação, foi considerado pelos jogadores, pela comissão técnica do Palmeiras, uma atitude violenta. O Tadei está há 3 semanas, vai ficar 3 semanas fora do futebol, com ruptura parcial do ligamento lateral interno do joelho direito. O Vampeta entrou na maldade também no joelho. Se o Godoy tivesse expulsado o Vampeta naquele jogo, as coisas seriam muito mais sossegadas hoje. Arce chegou duro ali em cima do Silvinho. E o Corinthians tem de novo a falta. 0 a 0 Corinthians e Palmeiras. Saiu o Alex para a entrada do Aguinaldo. Quer dizer, o máximo que ele pode ter é o Evair fazendo terceiro homem de meio campo. Arrisca tudo. É o que ele tem que fazer, né? A situação ficou pior ainda. Vai ficar muito mais difícil o Palmeiras conseguir fazer 3 gols sem tomar nenhum com um jogador a menos. Aí o Ricardinho vai para a cobrança. Arriscou, bateu fechado, a bola passa. Vai saindo pela linha de fundo. E aí é apenas tiro de meta. E o Juventude começa a abrir caminho para a conquista da Copa do Brasil. Faz 2 a 0 em cima do Botafogo. Márcio faz 2 a 0. É uma pena, mas esse jogo não vai acabar bem. O time do Palmeiras está completamente transtornado. Estão envolvendo o juiz, reclamando o Zinho, o Evair. Se não tiver uma cabeça mais tranquila no meio do campo para acalmar o jogo, não sei não. Aí o Gamarra sai tocando pela direita com o Índio. Marcelinho tenta. O Júnior chega no corte. Zinho briga pela bola. Evair é quem domina. Oséias pede pelo meio. O lançamento para Oséias. Ele fechou em posição considerada normal pelo Bandeira. Subiu e não achou a bola. Ele estava de frente para o gol, cara a cara com o goleiro Maurício. E a posição, Arnaldo? Aqui de cima, no momento do passe, ele estava na mesma linha. A não ser que apareça por outro ângulo, me provando ao contrário. Mas para mim, daqui de cima, estava na mesma linha, da posição legal. Aí Maurício vem para a cobrança. Aí o lançamento, posição normal, absolutamente normal. Nem mesma linha, estava até atrás, normal. Aí o Arce acertou o Arnaldo em cima do lance. O Rogério botou para cima, Edilson em cima dele. Júnior vem atrás da bola, não tem o domínio, a bola sai, o lateral é do Corinthians. E o Edilson assim, acena para a galera, pede para a galera gritar. Marcelinho trabalhando com o Vampeta. Aí Vampeta tenta o lance. Evair bate para frente, a pressão agora é corintiana. 26 do primeiro tempo, 0 a 0. O Corinthians tem um jogador a mais em campo. Kleber do Palmeiras foi expulso. Aí Rincon faz a jogada com o Vampeta. Botou na frente para Edilson, voltou no Vampeta. Insistiu para Edilson junto à linha de fundo. O Rogério fecha em cima dele. O último toque foi do Edilson. O Paulo César marca o tiro de meta e está certo. Passamos dos 27 minutos do primeiro tempo. Vamos ao segundo gol do Juventude. Venha lá, Luiz Roberto. Aí a recuperação do Capone já tocando no Wallace. Tem uma bilha na direita. Preferiu a jogada no Márcio, bateu. Gol! 2 para o Juventude, 0 para o Botafogo. O jogo de volta será no próximo domingo no Maracanã. Vai abrindo vantagem o Juventude, está aí o Oswaldo, técnico que mostrou personalidade no time do Corinthians, porque substituiu o Vanderlei Luxemburgo logo no começo, torneio Rio São Paulo, começo paulista, aquela coisa, ele saiu, veio o Evaristo, sai o Evaristo, ele volta e dá a volta por cima e traz o Corinthians com essa vantagem toda para essa decisão, Casagrande. O Oswaldo se recuperou, ele modificou, ele mudou, né? Não é aquela mesma pessoa do início do ano. Hoje ele está com mais personalidade, ele viu que o futebol como treinador é diferente daquilo que ele imaginava no início, agora ele está mais firme, bate de frente quando o jogador causa alguma indisciplina, fez isso com o Marcelinho, com o Edilson, e eu acho que ele está pegando moral, está se tornando um grande treinador, principalmente que tem uma cultura elevadíssima. Não é só no futebol, não. Ele tem uma cultura muito grande que pode passar isso para os jogadores e uma tranquilidade maior também. E ele que deve seguir mesmo como técnico do Corinthians, está negociando a renovação e mudança do contrato, porque até agora ele tem contrato como auxiliar técnico. Nada mais justo, né? O que ser oficializado como técnico, independente do que possa acontecer daqui para frente no jogo. Aí Rogério, faz o toque para Arce. Silvinho vem em cima dele. Recebe atrás Aguinaldo. Aí pro ataque Aguinaldo. Arce trabalha outra vez aqui pela direita. Lá atrás Rogério aqui recebe. Tocando para Zinho. Rincon fica à distância. A bola enfiada para Evair. Outra vez o Zinho. Gamarra sai. O toque é para Paulo Nunes. Puxou por dentro, bateu pro gol. Saiu fraco. Maurício faz a defesa. Mister M no Fantástico. O mágico mascarado mostra um truque de arrepiar a cama de estacas. Como é que ele consegue escapar desta armadilha fatal? Mister M no Fantástico.
Aí o Arce. Silvinho corta de cabeça, ajeita na perna esquerda, faz o toque para Rincon. A torcida do Corinthians gosta que o Corinthians toca a bola com tranquilidade. Lá atrás quem recebe é Índio. Aí Vampeta, com 30 minutos do primeiro tempo, o torcedor do Corinthians começa a gritar olé no Morumbi. Edilson. Outra vez Vampeta. Toque errado. Oséias é quem domina. Aí Evair. Parte para cima da marcação. Faz abertura. Paulo Nunes trabalha lá pela esquerda. Tem a chance do cruzamento. Jogou para Oséias. Para Evair pelo meio. Ele vem, vai para o chão. Reclamou que foi empurrado no lance do Rincon. O torcedor do Palmeiras reclama. O Paulo César de Oliveira das costas para o lance. E o Arnaldo César Coelho fala. O Rincon só escorou o Evair, que tinha passado da linha da bola. Não houve nada. Aí Marcelinho, olha o cruzamento para Fernando Baiano em cima dele. Rogério faz o corte e mete pela linha de fundo. Outra vez é escanteio para o Corinthians lá pela direita aos 30 minutos do primeiro tempo. Sai de baixo, as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Aí o lançamento para a área. O Zinho botou para frente. Parabéns ao voleibol brasileiro, a seleção masculina de vôlei. Abriu a fase do Brasil da Liga Mundial, hoje vencendo 3-0. Olha a bola na área, o toque de cabeça. Técnico Radamés Latari, grande personalidade, dirigindo essa renovação do voleibol brasileiro, hoje de passeio. 3-0 em cima do Canadá. Domingo que vem tem mais no Esporte Espetacular. O Palmeiras levantou 5 bolas na área, o Corinthians levantou 11, o Filipão está ali, orientando o time. Evair sobe, Rincon sobe com ele. Ricardinho faz bem a finta em cima do Arce. O toque na frente para Silvinho. Rogério é quem sai na cobertura. Tome bola para frente, Arce é quem domina. Aí o Zinho, mesmo perdendo 3-0, o Palmeiras é valente. Tem um jogador a menos quando eu digo perdendo 3-0, porque perdeu o primeiro jogo 3-0. Mas vai para cima o time do Palmeiras. Evair é quem domina. O Zinho recebe. Abertura para Júnior. Marcelinho vem para marcação. Paulo Nunes se mexe pelo meio. Júnior tenta a fita em cima do Marcelinho. Vampeta também chega no combate. Bola tocada mais atrás para o Zinho. Daí para Paulo Nunes. Vem chegando o time do Palmeiras. O lançamento. Gamarra se atrapalhou ali porque o goleiro estava em cima do lance. Aí você revê a jogada. Como o Paulo Nunes meteu por elevação, o Gamarra não quis deixar para o Maurício. Mas o próprio Maurício acabou ficando com a bola. E lá vem o Corinthians para o ataque. Marcelinho vem lá pela direita. O lançamento para a área. Rogério escora no peito. Chegou Ricardinho, uma bomba. Marcos segura firme. Olha o torcedor ali com seus óculos diferenciados. Olha no bate-rebate como o Ricardinho chega. Sai um foguete na perna esquerda. E o Marcos cai com firmeza para fazer a defesa. Ricardinho de novo. Torcida do Corinthians vive um momento de euforia. Qualquer lance, qualquer chute a gol, o torcedor do Corinthians grita no Morumbi. Casagrande, como é que você vê o jogo? Dentro da normalidade que você esperava? Isso não pode ser mais depois da expulsão do Kleber, né? O Palmeiras ficou mais tranquilo, isso já melhorou. E com 10 está criando até mais problemas do que estava criando antes com 11 jogadores. Agora é muito mais difícil, o Corinthians joga bem, tem jogadores que tocam a bola. Quer dizer, o Palmeiras tem que manter a tranquilidade e levar esse primeiro tempo para o 0-0 para tentar mais coisas no segundo. Ou então sair vencendo, né, o primeiro tempo. Aí o Rincon. Abertura na direita. Lá vem Corinthians de novo. Trabalha atrás o Edilson, foi para cima da marcação. Fernando Baiano girou, bateu pro gol, jogou para fora. A torcedora levou as mãos à cabeça e depois abriu um sorriso, saiu pulando e cantando. Aí Fernando Baiano girando pro gol, jogando para fora, 33 minutos. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Aí Marcelinho, Edilson para Marcelinho, para Fernando Baiano. O Corinthians chega com chance, Fernando Baiano, pé direito, bateu pro gol, bateu em cima da marcação. Eram 3 do Corinthians contra 2 do Palmeiras na defesa. Aí Ricardinho, mais atrás Rincon. Aí mandando no jogo agora o time do Corinthians. Abertura com o Índio lá pela direita. Mais atrás recebe Edilson. Faz do toque para Vampeta, sai da marcação. Tenta a volta com Edilson.
rasgou por lá o Júnior. Roque Júnior toca. Índio é quem domina. Aí outra vez Vampeta. Tem o Rincon. Para Ricardinho. Subiu pela esquerda Silvinho. A tabela com o Marcelinho. Ricardinho para Marcelinho. Botou na frente. Olha a chance de perna esquerda. Marcos salva. Marcelinho passa, toca. Gol! Marcelinho aos 34 na primeira deu Marcos. Insistiu Marcelinho, pé direito, toque esperto, a bola passa. Por outro ângulo para você curtir, torcedor corintiano em todo o Brasil. Marcos fez o primeiro milagre. Sobra no Marcelinho. Vamos ver de novo, ele sai da dupla marcação. Marcos pega. Marcelinho insiste, pé direito, lá vem o toque. Tentou tirar Júnior, não deu para ele, lá foi pro gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Marcelinho sai pro abraço, sai vibrando com a fiel torcida corintiana. 1-0 Corinthians, somando tudo fica 4-0 para o Corinthians. E o Corinthians tem um jogador a mais em campo. Passa a ser aquela história de missão impossível do time do Palmeiras. Mas Osés tenta dar o troco. Puxou para trás, Paulo Nunes ajeita, lance perigoso. Tocou para Evair, chegou batendo, a bola vai passando. Gol! Aos 36, 2 minutos depois, deixa tudo igual no jogo de hoje. Mas Botafogo no jogo outra vez. É mais pimenta no tempero da decisão. 1 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. O Corinthians foi lá, fez o gol. A galera do Corinthians começou a gritar campeão. A do Palmeiras devolve agora, depois do gol de Evair. Um espetáculo é bonito no Morumbi. Lá vem Corinthians, lá vem Rincon. Tocou para Marcelinho. Olha o cruzamento, Marcos faz o defesa. Que jogo e que decisão, Casagrande. É um jogo fantástico. O Palmeiras é uma grande equipe, o Corinthians também. O Corinthians está jogando muito bem. E essa foi a prova maior do que o Palmeiras deveria ter encarado a partida normalmente, desde o início, com 11 jogadores atacando. Conseguiu empatar o jogo com 10 jogadores. No momento o Corinthians era melhor. Então é um jogo que pega fogo. E lá vem o Palmeiras de novo. Vem com o Oséias aqui pela direita. Ele faz a jogada com o Arce, pode voltar no Oséias, voltou no Oséias, tenta o espaço, partiu para cima da marcação do Silvinho, lá vem o Arce, Silvinho deixou a chuteira para fazer a trava. O torcedor do Corinthians gostou e aplaudiu. 37 minutos neste primeiro tempo, jogo daqueles imperdíveis, para se curtir cada momento e cada instante, sendo corintiano, palmeirense ou só gostando de futebol. Olha o Júnior com o Evair, foi para cima da marcação. Chegou a Vampeta para fazer o corte. No jogo de hoje tudo igual no Morumbi, 1-1. A vantagem corintiana, ela vem dos 3 gols na vitória da última semana. Aí Marcelinho. Mais abertura com Edilson. Aí o Roque Júnior vai para cima da marcação do Edilson. A gente podia até mostrar a câmera mais agora, mais emoção do gol do Corinthians, mas vamos tentar juntar as duas, né? Os gols saíram tão juntinhos. Aí do Corinthians com o do Palmeiras, mesmo que seja logo assim, mostrando uma, mostrando outra, porque torcedores de Corinthians e Palmeiras estão aí dividindo esse 1-1. As emoções e as angústias desse clássico que decide o campeonato. Aí o Índio. Marcelinho se mexe. Aí a Vampeta. Mas o toque no meio para Ricardinho. Tenta abrir um espaço. Trabalhou com o Silvinho. Vai para cima da marcação, fez o corte. Roque Júnior. Aí Paulo Nunes. Roque Júnior sai. No meio para Rogério. A sobra de Vampeta. Abertura para Marcelinho. Lá vem Corinthians de novo. Tocou para trás. Rogério chega na marcação. Júnior mete a cabeça. O Zinho chega no lance. Leva vantagem o Zinho. Índio em cima dele. Por entre as pernas do Índio saiu bonito o Zinho. Bota aí para Evair.
Trabalha Evair. Devolução com Zinho. Tem o Evair de novo. Gamarra. Chega no meio do caminho. Acaba com a festa. O Rogério leva vantagem em cima de 2. Insiste para Evair. Daí para Rogério na sequência. Na frente de Gamarra. Volta com o Evair. Outra vez Rogério. Olha o cruzamento. O Nenê faz o corte de cabeça. Aí vem Júnior. Arce tem que dar um tempo, né? O jogo não para. A chuva também não. Aí Oséias. Trabalhou com o Arce. Vamos para 40 minutos. Maurício sai errado. Olha o gol do Evair. Gol! É do Palmeiras! Evair! 17 a camisa dele. Maurício saiu mal, se atrapalhou no cruzamento do Arce, se enrolou no lance. Evair ficou com a sobra, olhou pra bola, olhou pro gol vazio, tocou e saiu pro abraço. Vira o Palmeiras no Morumbi. 40 do primeiro tempo, 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Tem 10 jogadores do Palmeiras que passou a acreditar no jogo. Aí o Júnior. Tem muita coisa para acontecer. O Corinthians é um grande time. E na soma dos resultados está 4-2 para o Corinthians. Aí o Arce. Trabalha com o Zinho. Lá de trás veio o Nenê. Insiste o Zinho. Sai o Nenê. Prepare o seu coração, torcedor corintiano. Prepare o seu coração, torcedor palmeirense. Tem muita coisa para acontecer. Tem todo um segundo tempo pela frente. Aí Roque Júnior. Faz a jogada com o Arce. Zinho vem no lance. Aí o Rogério. Lá atrás Aguinaldo. Trabalha, recebe Zinho. Rincon sai em cima dele. Roque Júnior. Arce. Outra vez Rogério. Gira bem o lance. Faz o trabalho na esquerda com Júnior. Corinthians sente momentaneamente que tomou o segundo gol. Subiu a bandeira marcando impedimento do Evair. O juiz não deu nada. Paulo Nunes, agora que ele olha para o bandeira e marca. Globo, você, uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Aí vem o Corinthians. É muita emoção no Morumbi. Sai tocando lá pela direita Marcelinho. Vem com Silvinho. Na frente a enfiada de bola para Ricardinho. Marcação em cima dele. Ele sai da marcação de Paulo Nunes. Tocou pelo meio, fechou Marcelinho. Recupera, vai para o chão, pede o pênalti. O time do Corinthians, Paulo César de Oliveira, diz que não houve nada. Olha lá a discussão do Roque Júnior com o Marcelinho. Roque Júnior xingou o Marcelinho. Marcelinho só sorriu para ele. Aí o Rincon. Daqui a pouco tem o show do intervalo para você. Tudo dessa emoção grande que está acontecendo aqui no Morumbi. Por enquanto 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Nós vamos ter a câmera mais aquela que mostra por outro ângulo, mais emoção. Nós vamos ter tudo isso no show do intervalo. Porque o Corinthians vai para cima, Edilson. Olha a arrancada de Edilson. Botou na frente, bateu pro gol. Grande lance de Edilson. Marcos faz a defesa. O jogo não para, Casagrande. Aguinaldo sentiu, pediu substituição. O jogo é bom. E, estranhamente, Galvão, o Corinthians se encolheu quando fez 1-0 e estava melhor na partida. O Palmeiras criou coragem, foi para cima, virou o jogo. E nesse momento, o Corinthians está sentindo dificuldade para voltar a partida. O Palmeiras com 10 toca melhor até a bola. Aí o Silvinho tenta o lance. Aguinaldo está sentindo a perna, sentindo o músculo da coxa esquerda. Vai ficar difícil para o Palmeiras, que vai ter que botar o Galeano como opção ali. Oséias. Serão para cima. 3 minutos de acréscimo. Teremos 3 minutos de acréscimo em cima. A informação do César Augusto. Tá sentindo lá, Aguinaldo, não dá mais para ele. Já está pronto para entrar o Galeano. Aí Edilson. O Palmeiras tem 10, mas agora fica praticamente com 9. Aguinaldo não consegue se movimentar. Era hora do Corinthians aproveitar. Tenta aproveitar. Ricardinho ali pelo meio onde estava Aguinaldo. Ele tenta uma tabela. Rincon faz o domínio. Abertura na esquerda com o Silvinho.
Mais o toque pelo meio, Marcelinho vem buscar. O Corinthians se acalma de novo, põe ordem na casa. Perde por 2-1 no jogo, na soma dos resultados está ganhando por 4-2 o time do Corinthians. Bebeto faz um gol para o Botafogo, agora Juventude 2, Botafogo 1. É a primeira da decisão da Copa do Brasil, a segunda será domingo que vem no Maracanã. Aí Silvinho, toca para Ricardinho. Chega a marcação em cima dele, é Paulo Nunes marcando ali atrás, ali é Rincon. Gira para Vampeta, pode até bater pro gol. Ameaça, trabalha na perna direita. Abre o espaço, agora sim partiu, chute para a defesa de Marcos. 44, vamos para 45, ele vai dar 3 minutos de acréscimo. Bateu o Marcos para fora para que finalmente Aguinaldo possa ser substituído. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Aí você tá vendo o Oswaldo preocupado, você viu lá o Filipão. O Aguinaldo vai ser substituído para a entrada do Galeno. Vamos aproveitar e ver o gol do Botafogo. Bebeto diminui, agora Juventude 2-1 Botafogo. Luiz Roberto. Aí o César Prates buscando o Zé Carlos. Bola de presente, Bebeto arrumou, bateu. Gol do Botafogo! E aquela história de Copa do Brasil que o gol de fora vale, muda completamente, né? O Juventude estava ganhando 2-0 e obrigar o Botafogo a uma vitória de 3 gols. Agora, 2-1, se o Botafogo ganha de 1-0, o regulamento da Copa do Brasil é fantástico, valorizando o gol fora. Galvão. Vai ter muito jogo por lá ainda, diga César. O Paulo César acrescenta 1 minuto nesse acréscimo, 4 minutos teremos por causa dessa substituição do Aguinaldo. Então vamos até 49. Eu gosto desse juiz. Observou aqui, Galvão, que faltou educação ao time do Corinthians ao não retribuir essa bola. É verdade. Aí o Paulo Nunes. Lançamento para Oséias. Tocou na frente. O Nenê veio, o Corinthians parece ter se tranquilizado agora, né, Casagrande? Eu acho que está diminuindo o ritmo, não sei se está tranquilo não, eu acho que está assustado ainda, o Palmeiras com 10, toca a bola, marca bem, sai bem pro jogo, está vencendo por 2-1, por isso está encontrando dificuldades, apesar de ter um jogador a mais para criar a jogada, coisa que não estava acontecendo antes, então eu acho que o Corinthians diminuiu o ritmo, não sei se está tranquilo não. Aí Marcelinho, vem tocando, para Ricardinho. Paulo César está sempre em cima do lance. Outra vez Marcelinho, o Índio partiu pela direita. Ele bateu para o gol de surpresa. Grande finalização de Marcelinho. O Marcos vai lá dar um tapa na bola. Olha como ele bate. A bola faz a curva e o Marcos é obrigado a dar um tapa na bola, cedendo o escanteio. Por outro lado, a batida de 3 dedos do Marcelinho. Ele bate com uma facilidade extrema na bola. E hoje está jogando muito bem, Galvão. Está sendo um dos melhores jogadores do Corinthians. Sem dúvida nenhuma, se não o melhor. Joga grande partida o Marcelinho. Ele no cruzamento fechado, o Marcos. Se o Marcos não vai, ele mete o gol olímpico, amigo. Estava fazendo a curva para entrar a bola. De novo o Marcelinho, outra vez Marcos tirando. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Daqui a pouco, show do intervalo para você. Imperdível a final do Campeonato Paulista. Aí Rincon. Trabalha com o Silvinho. O Ricardinho, a torcida do Corinthians volta a cantar, ficou um tempo silenciosa. Aí Marcelinho, para Silvinho. Paulo Nunes ajudando a defesa. Aí fica Paulo Nunes no domínio, Silvinho por ali. 47-40 e nós vamos até 49. Gira Paulo Nunes, Marcelinho recebe para Ricardinho, para Edilson. O lance é perigoso, ele perdeu o domínio da bola. No momento em que partiu para tentar a finta, perdeu o domínio, o Galeano tirou. Aí o Rincon. Dá espaço o time do Palmeiras para que Rincon trabalhe com o Índio. Daí para Vampeta. Outra vez mais atrás para Rincon. Com um jogador a mais. É isso que o Corinthians tem que fazer, movimentar a bola. Índio. Gamarra ficou pedindo insistentemente. Aí o capitão foi obedecido. Trabalha Gamarra. Vira do outro lado. Vem para Silvinho. Ajeita no peito. E a grande rivalidade de Corinthians e Palmeiras nessa decisão. Só esse ano foram 6 jogos com 3 vitórias para cada lado. Aí Marcelinho, o Palmeiras vem da conquista da Libertadores, o Corinthians vem da vitória marcante 3-0 em cima do Palmeiras no último domingo. 48 minutos, Arnaldo César Coelho, Paulo César Oliveira, parece bem, né? Muito bem, um jogo difícil, de alto terror, nervosismo, quer dizer, enfim, ele com caráter, com boa personalidade, com calma, com paciência, consegue levar esse jogo no primeiro tempo. Muito bem. E acaba de marcar outra falta. Nessa entrada aí do Rincon por trás, em cima do Paulo Nunes.
Ailzinho. Ergue o braço, Paulo César Oliveira, em cima da marca de 49. Final do primeiro tempo. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. O Corinthians venceu 1-0, o Palmeiras virou, mas na soma dos resultados o Corinthians está ganhando por 4-2. César Augusto e Roberto Tomé. Conversando aqui com o técnico Luiz Felipe, um jogo tenso, nervoso, mas o Palmeiras, na sua opinião, bem com essa vitória? Bem, eu só não entendo os critérios de arbitragem. A falta do Vampeta foi a mesma coisa. Falta feia para expulsão, nem cartão levou. Quer dizer, não dá para entender. Conversar com o Marcelinho, ele que teve uma participação muito importante nesse primeiro tempo, fez o gol do Corinthians, sofreu a falta que levou a expulsão do Kleber. O que fazer para parar esse Palmeiras? Está com um jogador a menos e virou o jogo. É verdade, César, mas a gente se encontra bem dentro de campo, tivemos 2 falhas coletivas, mas pelo andar da carruagem nosso time vai virar essa partida. O Corinthians está calmo? Está bem calmo e tranquilo e com muita força pro segundo. Vamos lá. Chega de show no intervalo, vamos embora. Segundo tempo de jogo. 2 para o Palmeiras. Aí a torcida do Corinthians bota a faixa. Fica a Gamarra, querendo a permanência do craque do Corinthians. Aí o Marcos faz a sua oração de sempre. Do outro lado o Gamarra. Também o Gamarra aí, repare. Faz lá a sua oração. Vamos para o segundo tempo. Prepare o seu coração. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians na soma dos resultados. Nós temos 4 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras. Autoriza Paulo César de Oliveira. Recomeça o clássico do Morumbi. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 3-0. Somando tudo, tá 4 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras. Lá vem Marcelinho, o Palmeiras tem um jogador a menos, porque foi expulso de campo Kleber ainda no primeiro tempo. Aí o Galiano que entrou exatamente no lugar do Aguinaldo, que entrou no lugar do Kleber. Já gastou, portanto, 2 alterações. O Luiz Felipe Scolari e o Filipão. O Oswaldo Oliveira, o Oswaldo é o técnico do Corinthians, nenhuma. Marcelinho jogou para a área, todo mundo sobe, quem mete a cabeça na bola é o Zéias. Aí chega Vampeta. Puxa mais atrás. Ali o Corinthians se ajeita e o Palmeiras fica esperando a marcação no seu próprio campo. Agora sai o Arce, sai em cima da marcação de Ricardinho. Bateu na bola por baixo o Arce. O lateral é do Corinthians. Vamos com o primeiro minuto deste segundo tempo. Mais um resultado importante, o Curitiba vai ganhando do Atlético por 1-0. Ele venceu o primeiro jogo, se confirmar a vitória, que se classifica para decidir o título paranaense contra o Paraná, que já está classificado na final. Aí o Índio. Vampeta que recebe. Já nós vamos ver se alguém fez alguma alteração, aquela pergunta que a gente faz sempre no reinício do jogo. César Augusto, o Corinthians mexeu alguém? Corinthians é o mesmo do primeiro tempo, nenhuma mudança. E o Palmeiras, Roberto Tomé? Até bem, com aquele time que terminou o primeiro tempo. Já fez 2 alterações, né? Aí o Ricardinho. Rincon é quem trabalha. Corinthians vem tocando bola, administrando a vantagem. Cada minuto que passar para o Corinthians é importantíssimo na tentativa do título. Índio trabalha aqui pela direita. Aparece pelo meio Vampeta. Faz o toque para Edilson. Na habilidade, tentou contato com o Marcelinho. Galiano fez o corte, não houve ali intenção de recuo de bola, por isso ele podia pegar com a mão, né, Arnaldo? Nenhuma, foi um toque casual. E foi pro goleiro, o goleiro pode botar a mão na bola. Aí chegou o Índio no corte. E o lateral outra vez é do Palmeiras. A chuva não para um instante em São Paulo. E a galera grita Dinei. Aí, Dinei. Como eu digo sempre, o mais corintiano dos jogadores do Corinthians. Ele veio das arquibancadas para o campo. E a torcida fica pedindo Dinei e pintou um cartão amarelo. Cartão amarelo para Rincon, e o Dinei na volta do primeiro tempo falou assim: vou para o banco por enquanto, mas entro para empatar o jogo. O Dinei disse no intervalo do último jogo também: eu entro para fazer mais um, e fez o último. E o Rincon levou o cartão amarelo no lance anterior da falta para o Palmeiras. Bobeou o Índio, passou o Júnior, lá vem Palmeiras, tocada para trás, saiu o Nenê, saiu bem, fez o corte. Rincon, bota na frente para Marcelo, o Dinei ali do lado do Melo, que se irrita ali, o preparador físico do Corinthians, que também é preparador físico da seleção brasileira. Também ele se apresenta amanhã. O médico Joaquim Grava do Corinthians, também é da seleção, assim como o médico Runco do Flamengo, também da seleção. Comissão técnica de altíssimo nível
montada pelo Vanderlei Luxemburgo. Tem o professor Valdir de Moraes, olha a bola na área. O Marquinhos Moura na comissão técnica, o Paulo César, preparador de goleiro. Sempre vou acabar esquecendo alguém, mas são todos excelentes profissionais. Comandados pelo Vanderlei Luxemburgo e pelo Candinho. Aí toca lá atrás o time do Corinthians. E sempre que se fala de comissão técnica, fala de médico, tudo, às vezes se esquece do massagista, que é sempre tão importante, o Luizão, que é profissional competentíssimo e muito querido de todos os jogadores. Aí vem o Corinthians tocando. Falando já de seleção brasileira que estreia dia 30 contra a Venezuela. Cruzamento para a área, Marcelinho chega batendo de primeira. E aí a bola vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o time do Palmeiras. E como ainda resta uma substituição para o técnico Luiz Felipe, ele põe todas as reservas no aquecimento. Aí o Corinthians se segura lá atrás. Eu disse que ia sempre acabar esquecendo alguém. Tem o Lotuf que cuida da parte do nutricionismo e fisiologia. E a Suzy Fleury, a psicóloga. Essa não foi esquecimento não, foi deixada por último para ser uma referência especial, a única mulher da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo e da seleção brasileira. Aí vem o Corinthians, olha a final aí. Vampeta. Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians, 4-2, Corinthians na soma dos resultados. Tentativa de Ricardinho, o Rogério é quem faz o corte. Tenta puxar o Palmeiras à frente, Evair faz o toque de calcanhar, Paulo Nunes é quem chega. Marcelinho acompanha, Paulo Nunes saiu da marcação do Índio, pulou, se jogou no chão de propósito, o juiz não deu nada. O Corinthians sai no contra-ataque, bobeou Fernando Baiano. Chegou o Galeano, Fernando Baiano brigando pela bola. Não dá para a chegada do Índio, é lateral para o Palmeiras no campo de ataque. Passamos dos 5 minutos, aí o Filipão, Luiz Felipe Scolari. E aí olhando já no cronômetro, vai olhar cada hora para o cronômetro, o Oswaldo. E dá a impressão assim, de uma tranquilidade extrema, mas tem sempre uma fisionomia firme. Se agita muito pouco, não grita tanto. São estilos diferentes de dois grandes técnicos do futebol brasileiro, um vitorioso já há muito tempo, o Filipão, e outro que começa mostrando que vai ser técnico vitorioso, o Oswaldo de Oliveira, o técnico do Corinthians. Fernando Baiano briga pela bola com o Zinho, último toque do jogador corintiano. Você vê a torcida agitada debaixo de chuva, faz frio em São Paulo. A temperatura deve estar aí 13 graus, 14, chuva, e o torcedor não está nem aí. Vai fazendo a festa dele no Morumbi. Roque Júnior. Tome bola para frente. O Zinho recebe pelo meio. Ajeita carinhosamente no pé esquerdo. Trabalha também no pé esquerdo de Júnior. Cruzamento para a área com perigo. Chegou o Mozéias. Chegou junto com ele a marcação. O menino quase arranca os cabelos ali junto com o boné. Veja que o Mozéias caiu. Faz cara feia. A marcação era dura em cima dele. E a torcida do Corinthians volta a cantar. E Marcelinho recebe pela direita. Fica na marcação do Júnior. Toca na frente para Evair, que fez os 2 gols do Palmeiras. Aí parte Evair. Faz a inversão da jogada. Trabalha com o Arce lá pela direita. Lá vem bola na área. O Vinha na área, porque Silvinho chegou bem no corte. Outro jogador que atravessa a última fase, o Silvinho. Sai esperto, tocando em cima do Arce, ficando com o lateral para o Corinthians. Aí vamos nos aproximando dos 8 minutos do segundo tempo. 2-1 Palmeiras no jogo, 4-2 Corinthians na soma dos resultados. Este é Rincon. Quem trabalha Gamarra. Deu sorte o Gamarra que ele tocou errado, a bola passou entre as pernas do Evair. Aí o Vampeta vem buscar aqui pela direita. O gramado do Morumbi já vai sentindo aí os efeitos da chuva, o dia inteiro de chuva, e o jogo já no seu segundo tempo. Um pouquinho de lama, a bola já não corre igual no primeiro tempo. Aí o Vampeta recebe de volta. Deve ser orientação do Oswaldo, já o Casagrande vai falar. O Corinthians faz um ritmo mais lento, mas acima de tudo
fica preocupado com a posse de bola, porque com isso o tempo vai passando. Ricardinho, abertura para Índio, lá vem cruzamento, botou para a área, saiu Marcos para fazer a defesa. Olha lá o torcedor, traz a bandeira do Brasil, se paramenta todo. A cada dia, eu digo, eu repito, o torcedor está mais criativo nas arquibancadas de todo o Brasil. O esforço do Maurício evitando a saída de bola. Dá a impressão da Casa Grande que o Oswaldo quer que o Corinthians, mais do que qualquer coisa, fique com a bola. O Corinthians tem que ficar com a bola, eu acho que isso que o Oswaldo pediu, principalmente na parte do ataque, né? Tocar a bola na frente, tentar fazer um segundo gol que praticamente define a partida. O segundo gol do Corinthians, na minha opinião, define a partida. E o Palmeiras voltou muito bem pro segundo tempo, voltou como terminou o primeiro tempo. Com tranquilidade, marcando bem, não tem muita diferença de estar com um jogador a menos. O Corinthians toca mais tranquilamente, mas não força tanto. Então é um jogo ainda que está aberto e perigoso. Atiboca lá do Rincon com o Zinho. Enquanto trabalha aí o Júnior. Puxou mais atrás para o Galeano. Aí o lançamento. Para ficar bem claro o torcedor, né? Vamos esperar esse lance do Arce. Bola batida, vai pela linha de fundo. Casagrande falou. O gol do Corinthians que define a partida. Evidentemente ele está se referindo, define a soma das partidas, ao título. Exatamente, que aí o Palmeiras vai ter que fazer mais 3 gols. Fica muito difícil. Nesse momento, o Palmeiras está no jogo ainda, está disputando o título. Precisa de mais 2 gols. E estando com um jogador a menos. Agora um gol do Corinthians eu acho que já abaixa um pouco a moral da equipe do Palmeiras. Dinei no aquecimento. E o Dinei vai para o aquecimento e a galera gosta. E vem bola na área, cruzamento vem por baixo, bateu bola na bola Arce. Vampeta fez o corte, voltou no próprio Arce. O Vampeta sai na marcação. Toma o espaço, cerca por lá. Não dá espaço ali. O Silvinho também chega, bobeou o Arce, Silvinho malandro, esperto. Chegou e tomou na boa, a galera gostou. Aí Vampeta, voltou no Silvinho. Tenta a finta, leva vantagem Silvinho, ainda ele. Toca bem para Ricardinho. Botou na frente o Edilson. Chegou a cobertura do Rogério. Agora não pode pegar com a mão não, o Marcos bate de qualquer maneira. Roque Júnior no meio. Casagrande, explica para mim essa coisa. O Roque Júnior foi jogar no meio campo e o Rogério foi jogar na defesa. Um é zagueiro, outro é meio campo, ele inverteu os dois. Eu acho que o Roque... Olha o Palmeiras correndo lá pela defesa, partiu, pelo ataque, perdão. Partiu Oséias, bonita finta, tenta o espaço, vem a cobertura. Gamarra de qualquer maneira, com simplicidade, toca pela linha de fundo, o torcedor gosta. Eu acho que isso é de acordo com a jogada. O Roque eu acho que é um jogador mais técnico até que o Rogério. Ele toca, vê a esperteza do Silvinho. O Silvinho está numa grande fase e está até esperto, né? Não só jogando bem, como está muito esperto também. E o Roque tem uma presença melhor de toque de bola, entra bem na área. O Rogério chuta mais de longa distância, é mais um meio campo. E o Roque parte mais para o ataque. Então essa mudança, às vezes, de acordo com a jogada, força um pouco mais a jogada diária. Outra vez vem bola na área do Corinthians, quem vai para a cobrança agora é o Rogério. Outra vez bate por baixo, favorece o corte. Aí a sobra do Arce. Ricardinho fica à distância, trabalha com o Rogério que também cai bem lá pela direita. Cruzamento de novo, Oséias ajeitou de cabeça, chegou Paulo Nunes, a perna esquerda não é a boa. Ele joga longe do gol e é só tiro de meta para o goleiro Maurício. Já passamos aí dos 11 do segundo tempo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma Chopp, o sabor número 1. E aí vem o Corinthians tocando de novo. É o Brasil inteiro ligado na Globo, acompanhando as emoções da decisão do Campeonato Paulista. O Grêmio vai vencendo o Grenal por 1-0 por enquanto, vai botando a mão na taça. Marcelinho arriscou de longe e pegou a mão na bola. Aí a bola passando à direita do gol do Marcos. Bate pra frente o Marcos. Sobe de cabeça Rincon e escora. Vampeta aparece pelo meio. Aí o Silvinho. Oséias fica à distância. Gamarra recebe. Índio vem buscar aqui na direita. Deixa a bola passar pro Edilson. Dentro do novo ritmo do Corinthians no segundo tempo. A preocupação da manutenção da posse de bola. E com isso o tempo vai passando. E é importante cada minuto para o Corinthians. E desesperador o passar do tempo para o time do Palmeiras. Lá vem Silvinho. Lá vem cruzamento. Bola para a área. Subiu o Ricardinho. Não acha quem tira é Galeano. Aí Paulo Nunes. Toca para Rogério. Rogério Prazinho. Tenta ser ligeiro. Palmeiras no contra-ataque. Aparece o Júnior. Sobe em bloco o time do Palmeiras. Gamarra sai para o combate. Ele em cima do Júnior. Chega também no lance Marcelinho. Júnior vai para o chão. O juiz marca a falta.
E daqui a pouco, Dinei no Corinthians. E o Paulo César correndo muito, marcou a falta em cima. É a vantagem de ter um árbitro jovem com 25 anos e muito vigor físico num jogo muito corrido. Se fosse um juiz de 45 anos num jogo desse, não sei se aguentaria. Ali o Paulo César. Lá vem Júnior para cobrança, bola na área do Corinthians, saiu do gol, saiu bonito, o Maurício deu um soco na bola, tirou. Insiste o Palmeiras com o Arce, vem cruzamento de novo, para Evair, deixou a bola passar. O Júnior vai aparecer aqui do outro lado, recebe o Júnior e tem Evair com ele. Foi para cima da marcação, o Índio se deu bem, se esforça o Índio, não deu para sair, a bola é lateral. Aí o torcedor do Palmeiras preocupado. O time dele vence o jogo por 2-1, mas na soma está 4-2 Corinthians. E fica a esperança do torcedor corintiano, vai entrar Dinei. Ídolo da torcida corintiana. Torcedor como torcedor da arquibancada. Ele representa a torcida corintiana em campo. Saindo o Fernando Baiano para a entrada do Dinei. Ele que fala que o número da sorte dele é 18, veste a camisa 18. Dinei 18 no lugar de Fernando Baiano. Aí o Zinho faz o toque com o Júnior. Outra vez com o Zinho. Parte para cima da marcação. Silvinho em cima dele. Aí o Zinho faz o toque para Júnior. Achou bem o Júnior. Tocou no meio para Roque Júnior. Puxou para trás. Paulo Nunes, pé direito. Pegou mal. Outra vez na bola. Ela saiu à esquerda do gol do Maurício. Olha o Roque Júnior lá na área. Como disse o Casagrande, de atacante. Preparando a jogada para o Paulo Nunes. A finalização. E a bola foi pela linha de lado. Caçador de ET. Escuta essa aqui. Um milionário americano, dono de uma empresa que vale 3 milhões de dólares, abandona o cargo para caçar extraterrestres. É mole. A história completa você vai ver hoje no Fantástico. Cartão amarelo para o goleiro do Corinthians, Maurício, por estar fazendo cera. Você viu na tomada anterior a chuva caindo. Não parou de cair o dia inteiro em São Paulo. Portanto, cartão amarelo para o Maurício. Tem 10 jogadores em campo. O Palmeiras, Kleber foi expulso no primeiro tempo. Vence por 2-1 o Corinthians, mas ainda leva 2 gols de vantagem o Corinthians, porque venceu o primeiro jogo 3-0. Lançamento para o Arce. Ficou difícil para ele, a bola passou, o lateral é do Corinthians. Torcedor do Corinthians se protege da chuva como pode. E aquele que não tem nem com o que se proteger, se protege com o amor. O amor que ele tem pelo time. Aí o Rincon vem buscar ali atrás. Mandou o Índio abrir, mandou o Índio não subir não. Abre aqui para receber. Rincon vai comandando o time do Corinthians ali no meio. Índio para Vampeta. Gira bem na frente de Paulo Nunes. Faz a finta esperta em cima do Zinho. Saiu da falta. Tocou para o Ricardinho. Trombou com ele o Rogério. Deu de bico na bola o Arce. O esforço do Índio, que seria lateral do Palmeiras, que a bola tinha batido no jogador do Corinthians. Marcelinho. Lançamento para Dinei. Sai muito fechado. Lá atrás o Marcos faz a defesa. E tome bola para frente, e tome chuva caindo. Evair sempre muito marcado, 3 em cima dele. O Índio veio por trás, derrubou, o Evair deixou o corpo cair. Esse é aquele lance que se o jogador não quiser não cai, né, Arnaldo? Mas ele cai para cavar a falta. E o Rincon está só cercando, porque o Rincon está pendurado. Tomou um cartão amarelo no início do segundo tempo. Está jogando com o máximo de cuidado para não ser expulso. Com toda a experiência que tem o colombiano Fred Rincon. Arce. Aí pro Zinho, todo atrás o time do Corinthians, só o Dinei fica mais à frente. Agora parte pro bote o time do Corinthians, lá vem Marcelinho. Agora é perigo, contra-ataque, Edilson. São 3 contra 3. Dinei pede do outro lado, rolou para Marcelinho, foi falta fora de bola em cima do Edilson. Marcelinho girou para Dinei, meteu a cabeça na bola. Marcos caiu e fez a defesa. E olha só como o Paulo César agiu certo, porque não é esse lance, não mostra. O Edilson tocou no Marcelinho, foi correr, fizeram falta nele fora da bola. Não sei até que ponto agiu certo, Arnaldo, porque matou a jogada que estava armada ali. Mas o Marcelinho tinha a chance de fazer o gol. E agora o Marcelinho, em outra jogada, fez falta e tomou o cartão amarelo. Confirmando o cartão amarelo, quem tomou? Marcelinho. Mais um cartão amarelo, portanto. Cada minuto que passa vai aproximando o Corinthians do título. 2-1 vence o Palmeiras, na soma 4-2 Corinthians. O Filipão já pediu para o Euler forçar no alongamento, testes ali de velocidade, já pode entrar em campo. Aí o Edilson, que amanhã se apresenta à seleção brasileira em Foz do Iguaçu, faz a finta, já saiu da marcação de Roque Júnior, escorregou, ainda Edilson, vai de novo para a linha de fundo, outra vez leva vantagem, quando tira o cruzamento, a bola já tinha saído, o juiz deu só tiro de meta.
E ficou sentindo lá o Roque Júnior, né? A repetição do lance aí, ó, como ele cai, tentando evitar de qualquer jeito o cruzamento, caiu mal, ficou sentindo. Fica ali caído. A pressa do Palmeiras é tão grande que ele está com um jogador a menos. O Marcos vai lá e puxa o Roque Júnior para fora para poder bater o tiro de meta, mesmo agora ficando com 9 jogadores em campo. Ivair toca no meio para Júnior, partiu para cima da marcação. Nenê desistiu. Silvinho fica à distância, lá vai o Júnior, encara a marcação do Silvinho, chega Ricardinho, atrás quem trabalha é Paulo Nunes. O Palmeiras continua com 9 em campo. Silvinho faz o corte para o Corinthians, daí para Ricardinho, se mexer rápido nessa bola o Corinthians leva vantagem. Tirando os 2 goleiros, são 10 contra 8. Partiu Dinei, trabalha a bola Dinei, sai da segunda marcação que é do Galeano, ele toca na bola, a galera gosta, faz outra fita Dinei, insiste, vai pro chão, prende a bola, ainda ele, para Ricardinho, vai bater pro gol, preferiu o Marcelinho, lá vem cruzamento, vem por baixo, o Marcos faz a defesa, o Dinei incendiou o ataque do Corinthians. E aí a torcida vem junto, escute só. Para o Palmeiras, 1 para o Corinthians, mas quem grita é a torcida do Corinthians. E o Dinei, além de tudo, ele tem esse dom, Casagrande, ele incendeia o time. Ele é bom jogador, muita técnica, se movimenta bem, está descansado, sempre incendeia a partida. Agora, se a situação fosse outra, eu diria que essa emoção toda seria perigosa, porque o Corinthians pode perder o jogo para ser campeão, mas vai colocar isso na cabeça do torcedor do Corinthians, que é apaixonado, que ele pode perder para o maior rival e ser campeão. Ele quer ganhar e dar um contra-ataque para o Palmeiras. É que o Palmeiras tem 10 jogadores, está cansado, maratona, jogou quarta-feira, ganhou a Libertadores, deve ter comemorado muito, então os jogadores estão um pouco cansados, mas é difícil aceitar que você pode perder para ganhar. E o Casagrande conhece bem essa história, junto com a torcida do Corinthians. Aí o lançamento para frente, subiu a bandeira, Evair está impedido. A marcação do Silvio César Talarico do outro lado. Tudo isso aos 20 minutos deste segundo tempo. 2-1 Palmeiras, mas quem leva vantagem é o Corinthians. Arnaldo, tá, né? Talarico tá certo. O Evair está um pouquinho na frente no momento do passe, onde se caracteriza o impedimento. E a torcida do Corinthians não para. Faz a festa do Morumbi. E aí o Paulo César Oliveira. Globo, e você, uma nova emoção a cada dia. Topper, a marca oficial do brasileiro. Aí você tá vendo, estão se estranhando o Roque Júnior e Marcelinho. Por isso que o Paulo César foi ali, deu uma dura. E o Palmeiras vem tocando. Os minutos vão passando. O torcedor do Corinthians vai gritando, vai cantando. O torcedor do Palmeiras vai se desesperando. Mas ainda tem muita emoção no clássico aqui no Morumbi. Galeano faz o toque de lado com o Arce. Termina o jogo no Paraná. Curitiba 1-0, repete o resultado em cima do Atlético Paranaense. Com isso, Curitiba e Paraná vão decidir o título paranaense. E o Grêmio segue vencendo por 1-0, fica com a mão na taça no Rio Grande do Sul em cima do arquirrival Internacional. O Juventude vai vencendo o Botafogo por 2-1. Não chega a ser um mau resultado para o Botafogo, que vai receber o Juventude no Maracanã. Se terminasse assim, precisando de 1-0. Aí Índio faz o toque para Edilson. Marcelinho vem receber. Índio se projeta à frente. Valoriza a posse de bola cada vez mais do time do Corinthians. Marcelinho. Aí o toque para Ricardinho, depois de passar pelo Vampeta, chegou no Dinei. Tocou para Ricardinho. A abertura era para Silvinho, ele não entendeu, a bola foi pela linha de fundo. Daqui a pouco, Fausto Silva agitando. O Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva, vai chegar com as atrações da pesada, depois das emoções da decisão do Campeonato Paulista. E mais uma vez, todo mundo ligado na Globo, acompanhando as emoções. É um grande barato. Aí Dinei. Vem com Edilson. Roque Júnior bota pra frente. Osneias trabalha lá pela direita. A enfiada de bola na frente para Evair. Recebe de novo Oséias.
Quem chega é Roque Júnior. Tenta a jogada com Evair, invadiu, fez o cruzamento, vai para a linha de fundo, tentou Zéias, a bola passou. E o Paulo César de Oliveira está lá marcando apenas tiro de meta para o time do Corinthians. 23:30 no segundo tempo. Mr. M no Fantástico, o mágico. Ele mostra mais um truque de arrepiar, a cama de estacas. Como é que ele consegue escapar desta armadilha fatal? Mr. M no Fantástico. E aí Dinei partiu com a bola dominada. Chegou por baixo a marcação, tocando a bola, cedendo o lateral. O lateral é do Corinthians. Vamos chegando aos 24 minutos, segundo tempo. 2-1 vence o Palmeiras no jogo. 4-2 vence o Corinthians na soma dos resultados. O Corinthians tem 22 títulos paulistas, o Palmeiras tem 21. O Rogério faz o corte. Vai puxando o Palmeiras à frente. Evair ajeita. Aí o Júnior. Não há mais um instante de silêncio no Morumbi. Aquilo que às vezes acontece no clássico, uma torcida grita, outra se retrai, aí entra uma voltar a gritar e outra ficar quieta, dá um instante de silêncio. Isso não existe só, é um alarido só. É a torcida do Corinthians gritando sem parar. Aí o Arce. Chegou Zéias, faz a finta Zéias, vai pra cima, valente o Palmeiras com um a menos, parte pra cima. Por baixo o Rincon chega, o juiz diz que ele cometeu a falta. Aí o assunto é pra você, Arnaldo. Paulo César está tão bem no lance que ele apita a falta com uma tranquilidade e a falta foi clara. E o Nenê fez a falta, nem reclamou, nem esboçou, porque o Paulo César está juntinho. 12 faltas cometeu o Palmeiras, 17 faltas cometeu o Corinthians. E tem a cobrança de falta ali o time do Palmeiras. Evair, que fez os 2 gols do Palmeiras, está por ali. Arce bate bem e o lance evidentemente vai levar perigo, porque a bola está pesada, está molhada, campo molhado. O Maurício fica preocupado. Zinho para bater de perna esquerda e Arce de perna direita. Paulo César que é a barreira na posição correta. Você está vendo aí Zinho e Arce, ele vai lá e ameaça de cartão amarelo o homem base da barreira do Corinthians. Pede para ninguém se mexer. Roque Júnior vai chegando para se misturar na barreira. Partiu o Arce, pé direito, jogou para fora. É só tiro de meta para o Corinthians. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Aí vem o Corinthians, carregando a bola à frente, partiu Vampeta, que amanhã também se apresenta à seleção brasileira. Aí Silvinho, faz o toque para Vampeta, na frente de Roque Júnior, puxou para trás Marcelinho, pode bater pro gol, pé direito, caprichou, jogou para fora também, e é tiro de meta para o Palmeiras. Bateu a falta para fora lá o Arce, bateu para fora aqui o Marcelinho. Teve tiro de meta para o Maurício, agora tem tiro de meta para o Marcos. E o Marcos pede que o time se mande à frente. Evair vai subir, Gamarra com ele. Melhor para o Evair, Oséias partiu atrás da bola, chegou o Índio. Tem o Maurício lá atrás. Tocou para o Maurício. Foi para cima dele o Evair, ele bateu para frente. Júnior, escorou de cabeça. Vem Vampeta, faz o toque para Marcelinho, de calcanhar para Vampeta. Domina na frente do Zinho. Ainda Vampeta, tocou para Marcelinho. Dinei tá lá no meio da área. Aí Marcelinho. Lindo toque para Vampeta. Foi para cima da marcação, tentou a finta e foi fominha quando tentou o drible em cima do Rogério. Galeano. Silvinho escora de cabeça, Ricardinho. Abertura, Arce. Faz boa jogada de corpo e leva vantagem em cima de Dinei. Galeano. Edilson tomou na hora que foi partir. Tive a sensação de que ele foi puxado ali, o juiz disse que não. Tá tão bem o juiz no jogo que eu quero esperar o replay. Mas a impressão daqui de cima, que depois da mancada do Galeano, ele agarra o jogador. Vamos ver ali, ó. Vamos ver ali, ó. Vai lá. Com a mão esquerda, o juiz talvez encoberto não tenha visto. Ele agarrou. Resta saber se foi dentro ou fora da área. Foi muito próximo da área. Fora da área, Liana. Me pareceu fora da área. Mas que houve, na hora eu senti. Eu falei, opa, na transmissão que sentiu o puxão na mão esquerda. Aí Evair. Girou para Paulo Nunes. Foi para cima da marcação. Índio na marcação. Ele faz o cruzamento. Rincon vem chegando. Vamos para 28 minutos. Cada vez que o time do Corinthians salva uma bola na defesa, a torcida do Corinthians cresce de novo. Aí o lançamento na frente para Edilson. Saiu o goleiro, o Marcos sai do gol, bate na bola e cede o lateral. Aí o Filipão senta ali,
O Paixão ali ao lado, fica no telefone. O preparador físico. Aí Ricardinho. Rola a bola de lado para Silvinho. A entrada de Ricardinho. Bonito lance, botou na frente, tem a chance. Linda finta para Edilson. Saiu do goleiro, bateu. Gol! No Morumbi. Tá lá o Edilson, ele vai na câmera da Globo e diz: alô, povo da Bahia, um beijo pro meu filho, um beijo pra minha esposa. Tomou um cartão amarelo por isso, mas deu um recado dele. E antes o grito: você merece, tinha sido Marcelinho gritando pro Edilson ali na comemoração. E ele tomou o cartão amarelo porque ele tirou a camisa para mostrar a camisa de baixo. E por isso que ele tomou o cartão amarelo. Chega o empate, o time do Corinthians pode ser o gol do título, do 23º título do Corinthians. Vamos nos aproximando dos 30 minutos, mas o Palmeiras é valente. Só que agora a missão é complicada, porque está 2-2 na soma dos resultados, 5-2 Corinthians. E o Palmeiras tem um jogador em campo, e o Casagrande, que sabe das coisas, dizia: se o Corinthians empatar, praticamente decide o campeonato. E fora isso, o Palmeiras está cansado, já está andando, o Evair está andando, o Oséias está andando, o Paulo Nunes está andando, já faz uns 10 minutos que está essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, era tudo que não podia acontecer. A rivalidade está no ar. Esse clima está no ar. O Edilson fez um gol, pegou a bola e fez uma graça, botou na nuca. Fez ali uma gracinha e explodiu de vez. O Edilson, o jogador do Palmeiras. O Edilson está no vestiário do Corinthians, o Galeano está na porta do vestiário tentando entrar. Marcelinho, como é que você vê todos esses acontecimentos aí? Sim, ó. Olha, é difícil você falar, é brincadeira, né? Não podia, a festa estava bonita, né? Não, estava bonita, mas aí foram agredir o Edilson. Os jogadores do Palmeiras estavam com os nervos à flor da pele desde o princípio, a gente sabia. É todo um clima que envolve Corinthians e Palmeiras. O Edilson brilhante no campeonato, e para mim o melhor jogador do campeonato, mas brincou na hora errada. E aí provocou tudo isso. Ouviu sim. Fazer isso tá errado. Júnior, o que aconteceu aí? Vocês têm que falar com ele isso. É um moleque, rapaz. Essa porra vai pra seleção, não sei como. São essas cenas logo depois de ter feito o gol. O espírito irreverente. E aí, olha só, o Júnior chega para pegar. E o Paulo Nunes já vem para lá. Esqueceu a bola e vem para cima dele. O Edilson sentiu que fez a encrenca ali e vai partir. Veja só. Aí o Paulo Nunes vem para cima dele. O Zinho vem também. E aí, os nervos tomaram conta dos jogadores. Todo mundo perde a razão. O Gamarra tenta segurar o Paulo Nunes. O Edilson chuta o Paulo Nunes. Aí virou o conflito, uma coisa triste. Todo mundo viu, né? Ele pegou a bola, suspendeu a bola, colocou na cabeça. Isso aí não vai, isso aí é... Tá jogando a bola no metade do adversário. Vampeta chegando aqui no Zinho. Eu sei que ele tá errado, não pode fazer não. Vampeta, você conhece bem o Edilson? Rivalidade é uma coisa, agora porra. Vampeta, você que conhece bem o Edilson, o que você achou disso? Não vou comentar nada, depois do jogo a gente comenta. Falou que não quer comentar nada, mas na hora que estava falando com o Zinho, disse que sabe que o Edilson tomou uma atitude errada. O Vampeta agora, companheiro do Edilson e amigo pessoal do Edilson, não iria dizer isso. Mas o comentário do Vampeta é a melhor resposta. Olha só como cai o jogador ali no túnel. Você vê o Casagrande, o comentário do Vampeta, quando ele diz: não quero falar nada agora. É a verdade que ele sabe que o amigo cometeu uma atitude errada. Não sei qual vai ser a reação do Vanderlei Luxemburgo depois disso, hein? É o que eu estava pensando. Eu concordo com você em tudo que você falou. O Edilson foi o melhor jogador do campeonato. Eu sou fã do Edilson. Eu joguei contra o Edilson no final de carreira. Ele fez um gol maravilhoso quando eu estava no Corinthians e Palmeiras. Mas uma atitude absurda, infantil.
falta de respeito com o adversário. Eu acho que se eu tivesse em campo a minha reação seria igual a do Paulo Nunes, a do Júnior, de qualquer outro jogador do Palmeiras. Não iria admitir de forma nenhuma, num clássico como esse, uma final de campeonato, uma atitude como essa. De forma alguma. Eu sou contra a violência completamente, mas dentro do campo é difícil você ver um jogador do nível do Edilson desmerecer uma equipe como o Palmeiras, que é campeã da Libertadores da América. É uma grande equipe, rival do Corinthians. Não pode acontecer uma coisa dessa de forma alguma, principalmente que ele já sabia que os jogadores do Palmeiras estavam nervosos desde o início da partida. O Edilson está em campo de novo, jogadores cercando o Edilson ali, não deixando ninguém chegar perto. É lamentável que isso aconteça, porque eu volto a repetir. Elogiei exaustivamente o Edilson durante o campeonato. Não podia ter feito o que fez. Também o Paulo Nunes não pode partir para uma agressão dessa. Então, condenável dos dois lados. E aí fica essa coisa, o jogador fica se provocando lá e nada disso precisava ter acontecido. Não pode o Edilson tomar a atitude que fez. Não pode o Paulo Nunes partir para agressão como fez. E aí vira conflito, porque depois que o primeiro agrediu, aí vira briga. Então eu já quero aqui fazer um pedido à Polícia Militar de São Paulo, que já fez um esquema especialíssimo para esse clássico, que traga mais gente ainda para a saída do estádio, que cuide dessa saída do estádio. Vou usar uma frase forte: pelo amor de Deus, que cuide dessa saída do estádio das duas torcidas. E vamos esperar que as coisas em campo se acalmem. Galiano, você sentiu desde o começo do jogo, existia um clima de muita rivalidade, o jogo poderia acabar assim? Não, nossa equipe entrou para jogar futebol. E você vê que infelizmente o Kleber, lógico, foi expulso, uma jogada violenta, merecida, mas porque ele veio demais na corrida na bola e por isso foi expulso. E do contrário, nossa equipe estava jogando bola, ninguém procurando encrenca, né? E agora o Edilson passou por ridículo, né? Eu acho que ele está assim porque não ganhou Libertadores, acho que ele está com ciúmes, e ele não pode fazer isso não, porque do outro lado tem homens, aqui tem torcida também, e passou por ridículo, infelizmente. Galvão, a situação que mais me preocupa é a seguinte: não é nem essa do campo. Aí são jogadores, acabou isso aqui, vai acabar, depois eles vão se encontrar na frente do campeonato. O pior é os torcedores. O torcedor é apaixonado pelo time. Então essa briga vai se transferir a rivalidade para fora. E fora já não tem controle nenhum. Fora já vira tumulto, já vira agressão física, até morte pode sair. Então o jogador tem que ter na cabeça que ele não são só eles que estão no campo. Eles são responsáveis pelo comportamento de muita gente que está assistindo e que estão no estádio. O Arnaldo disse no primeiro tempo que tinha preocupação com o andamento do jogo. Por isso eu fiz esse pedido. Tenho certeza que a Polícia Militar de São Paulo vai tomar todas as precauções. Aí os jogadores do Palmeiras ficam ali no centro, eles vão aos poucos se acalmando. Arnaldo já viveu situações como essa, Arnaldo. Ao juiz cabe esperar, né? Dar tempo agora para que as cabeças fiquem no lugar, que os ânimos possam se acalmar. Uma das maiores virtudes de uma autoridade é ter paciência. É uma pena, eu falei isso no primeiro tempo, que esse jogo não ia acabar bem, pelo clima que foi criado durante a semana e durante o jogo mesmo, com a atitude de alguns jogadores. Agora o árbitro vai ter que ter tranquilidade, evacuar o campo, de acalmar os jogadores, vai expulsar com certeza o Edilson e o Paulo Nunes, se não expulsar outros jogadores além desses. Isso é que eu queria te perguntar, não. O juiz fica, vê tudo. Então você tem pivôs de um conflito. E depois todo mundo se envolve. Tá todo mundo com a cabeça quente numa decisão. O que o juiz faz? Expulsa aqueles dois que começaram, expulsa mais gente. O que ele faz? Nenhum árbitro. O que você faria? Eu não terminaria o jogo antes do tempo, porque fica muito ruim terminar um campeonato tão brilhante como foi o Campeonato Paulista desta forma, com os 22 jogadores ou 21 jogadores expulsos, mais alguns reservas, porque quase todos brigaram e pouco se pôde observar quem não brigou. O problema é expulsar quem iniciou e quem revidou, quem foi o causador. O Edilson com certeza será expulso. O Paulo Nunes por ter agredido também. Pode ser que ele expulse até mais jogadores. É provável que expulse apenas esses dois. Vamos ver, os jogadores continuam aí. A torcida do Corinthians volta a gritar, a torcida do Palmeiras se movimenta nas arquibancadas. O Silvinho conversa com o Edilson deve estar ali pensando: agora pra que eu fiz isso? Tinha acabado de fazer o gol que poderia ser o gol do título. O Edilson que levou uma bronca do Paulo César Guzmão, preparador de goleiros da seleção brasileira, uma bronca feia do Paulo César. Ele chegou, não devia ter feito isso. Vou ouvir o Oswaldo aqui, que está preparando algumas substituições. Oswaldo, o que você achou de tudo isso que aconteceu, da atitude do Edilson e da confusão depois? É algo difícil você dar uma opinião nesse momento tão tumultuado, né? Prefiro deixar acalmar as coisas e depois discutir o assunto. Tá certo, Oswaldo. Tá na função dele ali.
fica muito complicado para ele agora. Se o Edilson não for expulso, ele com certeza ele vai tirar o Edilson. Já tem o Mirandinha ali, tem o Amaral ali. O Vampeta conversa com o Paulo Nunes. É isso que dizia o Casagrande. São profissionais de altíssimo nível. Ferveu a cabeça, agora eles se acalmam. E vamos esperar que a torcida saiba comemorar o título vencedora e voltar a casa a torcida perdedora. Oswaldo em 10 campo, minutos de paralisação. Oswaldo em campo conversando com o Edilson agora. O Edilson deve estar arrependido. Ainda mais porque eu vi um lance do Paulo Nunes e o Marcelinho depois se abraçarem, se acariciarem. São jogadores que são amigos, entendeu? E são profissionais antes de tudo. Por isso é que deve ter nesse momento ali uma conversa e tudo. Acabou o jogo. Ele vai terminar o jogo. Atitude que não devia ter tomado, na minha opinião, não sei. O Arnaldo também não teria terminado o jogo. Agora os jogadores do Palmeiras partindo para cima do Edilson, que sai correndo para o vestiário. E aí fica de novo um clima ruim e difícil. Veja só o Paulo César Oliveira se retirando. E o jogo acabou aí com 30 minutos. Nós tínhamos muito tempo, agora temos 39 minutos. O jogo acabou com 30 minutos e a confusão continua ali. O Vampeta vai para a discussão, ele que já jogou no Palmeiras. Ele quer sair de campo. O Vampeta tá irritado com o Zinho. Partiu atrás do Zinho, ó. Ele partiu atrás do Zinho. O Nenê pede calma. Você vê ali o Rincon. Não era o Vampeta, era o Rincon, perdão, se eu falei Vampeta, me enganei. Que houve, Vampeta, como é que você viu tudo isso? A gente veio para fazer espetáculo e de repente acontece essa cena de briga. O clima fica complicado. A verdade é que, se retirando o juiz de campo, o Corinthians é campeão. Ele dá o resultado, Arnaldo, o resultado do jogo no momento. Ele suspende o jogo, faz na súmula que expulsou 21 jogadores, e a federação é que dá a decisão, o título, porque o juiz não tem esses poderes, e apenas declara na súmula. Mas quando ele termina o jogo aos 30 do segundo tempo, permanece o resultado do jogo, porque os times não tinham mais jogadores com número para continuar. Claro, é que ele expulsou o número de jogadores maiores que o necessário, porque só pode jogar com 7 jogadores. Se ele expulsou, aí termina o jogo mais cedo. Isso agora só depois é que se vai saber, porque o juiz correu para o vestiário saber se ele expulsou todo mundo. Porque ele correu para o vestiário. Esse aqui é o problema. E o Paulo Nunes aí pega uma faixa, provoca a torcida, se irritam com ele. Ele ia saindo, o Euler manda voltar. Continua a briga de novo, vira um tumulto generalizado, uma coisa triste. Já não há mais como considerar culpados, culpado para lá, o culpado para cá. Quem vai comemorar o quê, legal? Como vai ter força e ânimo para comemorar um título, ou um ou outro? Eu acho que manchou o título dos dois, na realidade. O Palmeiras está fazendo essa comemoração, o Paulo Nunes, de provocação, que já não deveria fazer, que o ambiente já está pesado. O Corinthians não tem ânimo, acho que não tem moral, não tem culpa, não é moral. Não tem ânimo para comemorar um título paulista. Mas vai comemorar. Vai comemorar. Mas eu acho que não tem mais graça, acabou o jogo, eu acho que as pessoas têm que ir embora. Tem outras pessoas que não devem se envolver, tem pessoas que não devem se envolver. Uma pessoa como essa não faz parte de nada do futebol e vai empurrar o Paulo Nunes. Ricardinho, um jeito meio triste, completamente triste de se acabar o jogo, uma decisão de Campeonato Paulista. É verdade, sem dúvida, isso nos entristece muito, mas vamos comemorar, né? Eu acho que a alegria é imensa por aquilo que a nossa equipe fez durante o campeonato inteiro, e hoje concretizamos o título. Pena, mais uma vez, que foi dessa forma, né? Que o jogo não terminou. Campeão! Ricardinho, o que você achou de toda a confusão? É difícil, né, você analisar, né, mas paciência, acho que um erro não justifica o outro, né. Pô, a gente fez 7 grandes jogos contra o Palmeiras e não precisava terminar dessa forma. O representante da arbitragem, que deixou o campo também, disse que não sabe se o Paulo César expulsou os jogadores, mas que estava muito perigoso continuar o jogo, e por isso o Paulo César encerrou a partida. E aí os jogadores do Corinthians comemoram, por quê? Na soma dos resultados, 2-2 hoje, com os 3-0 do Corinthians, 5 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras. Na soma dos resultados, o Dinei fica ali, meio sem saber por onde correr. O Nenê fica se abraçando, o Silvinho também. E finalmente os jogadores do Corinthians começam a comemorar, ainda que de forma tímida, dentro de campo. A galera corintiana não. Essa grita, essa faz a festa, aí está ela. Faz a festa a torcida do Corinthians e grita a plenos pulmões que o time é campeão, que o time é campeão.
aí, Arnaldo, é hora da gente perguntar para o Arnaldo. Precisa ver direito a posição do juiz, mas se ele diz não expulsei, falta de condições, o que acontece, Arnaldo? O delegado falou demais. Condições tinha, policiamento, os jogadores já estavam em campo, tudo tranquilo. Se naquele momento ele chegasse e mostrasse cartão amarelo para 2 jogadores, 4 jogadores, enfim, para que o jogador... Cartão vermelho? Cartão vermelho, para que os jogadores, para que as equipes não ficassem com menos de 7, porque se ficar com menos de 7 não pode continuar, ficava mais claro. Agora ele foi para o vestiário, vai fazer a súmula lá, ninguém vai ser a súmula por enquanto, só vai saber depois. Se ele foi para o vestiário é porque ele expulsou um número de jogadores de forma suficiente para que não pudesse mais prosseguir a partida. Por isso é que a partida foi suspensa naquele momento, por conta de número de jogadores em campo. Aí o Vampeta e o Corinthians comemora o título e aí entende-se o Corinthians campeão, Arnaldo. Exatamente, porque pelo regulamento da federação o jogo terminou por falta de número de jogadores. E aí o Corinthians é campeão do Campeonato Paulista. E a torcida do Corinthians comemora na arquibancada do Morumbi. Os torcedores comemoram em campo, a torcida comemora na arquibancada do Morumbi, a torcida do Palmeiras se retira. Terminou de forma triste, mas o Corinthians fez o porquê de ser campeão paulista de 99, Casagrande. Vamos esquecer essa última parte aí desse final de jogo e analisar o Campeonato Paulista. O Corinthians se recuperou depois que foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores da América, se dedicou ao Campeonato Paulista, começou a jogar muito bem, teve tempo para treinar. O Oswaldo assumiu essa posição de treinador e assumiu muito bem. E o Corinthians mereceu nesse final do Campeonato Paulista ganhar esse título. Eliminou o São Paulo, que até então era a melhor equipe, ganhando de 4-0 na primeira partida, empatando a segunda. Fez 3-0 no Palmeiras, que é campeão da Libertadores no primeiro jogo, empatou agora, merecidíssimo, super merecido o título, inclusive com o Marcelinho terminando o Campeonato Paulista, fazendo uma grande partida, coisas que eu não via há um bom tempo ele jogar como jogou hoje. Tanto é verdade já, o Corinthians é o campeão paulista de 1999. O pódio já foi montado, os jogadores já vão para o pódio lá para comemorar. Os jogadores do Corinthians estão todos no pódio. Os troféus já estão prontos ali para serem entregues. Não sei se alguém do Palmeiras volta para receber aquele troféu prateado, que é o de vice-campeão. O troféu dourado é o de campeão paulista. O time do Corinthians comemora o 23º título da sua história, em cima do Palmeiras, do arquirrival, a grande rivalidade. A se lamentar apenas a batalha campal. O que aconteceu, a atitude infeliz do Edilson, sei que ele vai se arrepender. Ele vem atravessando um grande momento no futebol. Quem partiu para a agressão também vai se arrepender. Mas fica aí o torcedor, a torcedora gritando, a torcedora feliz, o torcedor do Corinthians comemorando o título. É a festa corintiana que até já se esperava pela vantagem que entrou com 3-0. Depois do primeiro jogo, o resultado alcançado no primeiro jogo, e aí está o Corinthians, comemorando o 23º título paulista de sua história. O Corinthians, como disse o Casagrande, pela campanha que fez depois que ficou fora da Libertadores, pela forma com que eliminou o São Paulo, que era o time de melhor resultado técnico, com uma goleada de 4-0 e um empate no segundo jogo. E depois, goleando também o Palmeiras 3-0 e empatando, vindo buscar o empate no segundo jogo. Mérito absoluto para o Corinthians na conquista e na comemoração do título. E fica o pedido ao torcedor: comemore sim, grite, grite Corinthians, mostre seu amor pelo Corinthians, tome as ruas de São Paulo, faça a sua festa, mas sem violência. E aí o gol, que seria o gol do título, porque dificilmente realmente o Palmeiras poderia tentar outros 3 gols. Começou com o Ricardinho, ele tenta a jogada, a bola escapa, o Marcos sai, entra o Edilson, sai do Marcos, espera, bate pro gol. Até aí ele fez tudo certo, aí ele faz a sua festa. E aí a torcida grita enquanto os jogadores recebem lá o troféu de campeão paulista. Esse é o de posse provisória. Esse é o de posse provisória, que passa de campeão para campeão. Ele significa o Palácio dos Bandeirantes, aqui perto do estádio do Morumbi, a sede do governo de São Paulo. E depois vai receber o troféu de posse definitiva. E aí, torcedor corintiano, para você o gol do Edilson, aquele que chegava ao empate e que botava vantagem na soma dos resultados de 5-2 para o time do Corinthians. Aí todos os lances e o torcedor faz a festa do Morumbi debaixo de muita chuva. Os jogadores do Corinthians já estão de faixa, alguns. E agora o troféu principal vai ser entregue enquanto você está vendo o Edilson, está vendo a torcida. E aí, o capitão Gamarra, se tiver forças para carregar, se unem os jogadores, erguem o troféu para a galera, para a fiel torcida corintiana. E explode o Morumbi.
imbatível neste século, porque chega ao 23º título e o Palmeiras permanece como 21. É uma marca imbatível do Corinthians neste século, já que estamos próximos à virada do século. O torcedor corintiano faz a festa, bate onde pode, bate aqui no teto da cabine, grita como pode, faz a festa no Morumbi. E aí estão os jogadores. O Corinthians é o campeão paulista por méritos realmente. O Dinei fica ali dançando, comanda os jogadores do Corinthians. O Gamarra faz aquilo que pode ser até a sua última festa. O Mirandinha, que andava triste, fica feliz. Todo mundo fica feliz. O Vampeta tá lá. E os jogadores vão partir já já para a volta olímpica, que é o momento de alegria maior do torcedor, quando o jogador chega perto da arquibancada e parte para a volta olímpica. Ali o troféu que representa o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. E é com ele que os jogadores partem para a volta olímpica. Debaixo de chuva, depois do tumulto. Já não há mais torcedores do Palmeiras. Tentou ouvir o Edilson aqui no Morumbi. E agora vamos ver o que o Edilson fala. Nós recebemos provocação a semana inteira. Palmeiras foi campeão com mérito da Libertadores. Ficaram dizendo que o Campeonato Paulista não valia nada. De repente entraram todo mundo de cabelo verde. Nós aceitamos todas as brincadeiras. Quando a gente vai brincar em campo, que é uma coisa bom pro futebol, nego discrimina a gente. O Edilson é chamado para dar a volta olímpica junto com os companheiros. Na realidade, muita provocação de lado a lado. O Edilson depois vai pensar direitinho. Eles tinha que fazer o gol, só não precisava ter feito aquela brincadeira que fez. Mas aí vale a festa corintiana. Agora também o Brasil todo, quem estava acompanhando, o Rio de Janeiro que estava acompanhando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, vê a festa do Corinthians, porque terminou 2 para o Juventude, 1 para o Botafogo. A decisão será no próximo domingo no Maracanã. Aí os jogadores do Corinthians, junto à torcida, bem próximo do seu torcedor, da fiel torcida corintiana. E aí eles fazem a festa, vão dando a volta olímpica lá no fosso, erguendo orgulhosamente o troféu. E o Corinthians, repito, que neste século não pode mais ser alcançado em número de títulos, porque chega ao 23º título. O Palmeiras permanece com 21 jogadores, alguns torcedores que conseguiram se infiltrar. A festa é grande aqui no Morumbi. Vamos ver os gols desse 2-2, o resultado construído para o título do Corinthians. Vamos lá, vamos rever os gols. Para Marcelinho, botou na frente, olha a chance de perna esquerda, Marcos salva, Marcelinho passa, toca, gol! Marcelinho aos 34, na primeira deu Marcos, insistiu Marcelinho, pé direito, toque esperto, a bola passa, puxou para trás, Paulo Nunes, ajeita, lance perigoso, tocou para Ivaí, chegou batendo, a bola vai passando, gol! Ivaí, número 17, aos 36, 2 minutos depois, deixa tudo igual no jogo de hoje. Trabalhou com o Arce. Vamos para 40 minutos. Maurício sai errado. Olha o gol do Evair. Gol! Evair de novo, 17 a camisa dele. A entrada de Ricardinho. Bonito lance, botou na frente, tem a chance. Linda finta para Edilson. Saiu do goleiro, bateu. Gol! Edilson! Aos 28h30, deixa tudo igual no Morumbi. Resultado de 2-2, que permite ao Corinthians, somado ao resultado do primeiro jogo, comemorar o título de campeão paulista. Para quem não estava acompanhando junto com a gente, estava assistindo o Botafogo. Juventude e Botafogo, a vitória do Juventude 2-1 em cima do Botafogo. Por volta dos 30 minutos, logo depois do gol, o Edilson teve uma atitude de pouco cavalheirismo para com seus adversários. Fez uma brincadeira no meio campo, deve estar arrependido disso. Esse lance aí, ó, o Edilson pegou a bola logo depois do gol, aí ficou ali fazendo uma graça, vai botar a bola ali atrás do pescoço. Ele faz agora os jogadores do Palmeiras olhando, ele faz, se irritam os jogadores do Palmeiras, perdem a paciência. O Júnior é o primeiro que vai chegar em cima dele, chega o Júnior em cima dele, depois vai vir o Paulo Nunes, e depois que o Paulo Nunes vai dar um chute em cima do Edilson, vira confusão total, e depois vira, aí chega o Paulo Nunes, e aí vira o tumulto generalizado. Todos os jogadores se envolvem na briga, numa batalha, tudo aquilo que não se queria ver. O Gamarra mais tenta segurar ali o Paulo Nunes, depois o Edilson também bate. Todas as cenas tristes que acabaram levando o juiz Paulo César de Oliveira. Ele preferiu, ao invés de expulsar 2 de cada lado, ele preferiu
dar o jogo como encerrado, deve ter expulsado todo mundo. E aí o resultado fica oficializado nos 2-2. Mas o Corinthians ganhou então como? Nos 3 gols feitos no último domingo. Na vitória cristalina do Corinthians no último domingo no 3-0. Vamos rever os gols que acabaram na soma dos resultados, dando essa vantagem do Corinthians em 5-2. No último domingo, quando o Corinthians venceu por 3-0. Aí sim abria o espaço para a conquista do título de 1999. Vamos lá, os gols do Corinthians num jogo anterior, porque já que é uma soma de resultados de 2 jogos. O Corinthians fez 3-0 e os jogadores do Corinthians continuam comemorando o título. O Amaral ali junto com o Marcelinho, e esses foram os gols do primeiro jogo. Aí a jogada do Edilson, recebendo o toque de calcanhar do Vampeta. Lindo toque do Vampeta. Isso foi no último domingo. Lá o Corinthians fez 3-0. Hoje foi 2-2 na soma e depois na atitude do juiz de interromper o jogo. O Corinthians parte para a comemoração do título paulista de 1999. O segundo gol nasce da jogada de Rincon. Ele vai fazer a jogada bonita, entra, recebe o pênalti. O Godoy, que apitava o jogo, marca o pênalti. O Roque Júnior se desespera, diz que não fez. O Marcelinho parte para a cobrança e faz 2-0 para o Corinthians. Já abriu uma vantagem significativa o Corinthians no último domingo. E ainda teria um terceiro gol no finalzinho. Aí por outro ângulo, o pênalti de Marcelinho. São todos os gols que construíram nesta final o título corintiano de 1999. Aí a jogada da esquerda, ela passa pelo Edilson. Dinei bota para dentro. Aí a bola que vem cruzada da esquerda, o Dinei chegando com oportunismo, botando para dentro. 3-0 no primeiro jogo, 2-2 no segundo, muita briga, jogo encerrado. E o Corinthians é o campeão paulista de 1999. Lá no campo a festa continua. Chega aqui no Marcelinho, viu que ele tem a dizer esse título. E aí, Marcelo, o título? Estamos na frente, não vejo ninguém atrás da gente. Ô, Lelê! E aqui o goleiro Maurício. Maurício também falando aqui. Mas valeu a pena, eu acho que terminou mal porque saiu muita briga, confusão, e a gente não queria terminar assim. Mas o mais importante é que nós conseguimos o título. Aí está o goleiro.